NFL, etc. 254, terça-feira, 25 de novembro de 2025. Eu sou o Ticas e voltamos à nossa programação normal, tanto aqui no NFL, etc., do jeito que você já conhece, com este pauteiro que vos fala, de volta à sua produção normal semanal, quanto também na NFL, essa liguinha marota, essa liguinha safada, agora que meu Baltimore Ravens também já está de volta ao topo da NFC Norte. Tudo bem que ainda está empatado com o Pittsburgh Steelers, mas com certeza isso aí é por pouco tempo, tá? Já quem não está de volta ao normal é ela, depois de uma semana não só de estreia oficial neste podcast, mas também de uma das maiores viradas da história do seu Dalão, nossa social media, arquiteta, OL, DL pelos campos desse Brasil, Geisiane Carneiro, a nossa Gei. Fala, Gei. Há rumores por aí de que depois dessa semana frenética que você vivenciou, hoje você já chega aqui mais soltinha que o Cinturinha, seu quarterback. É verdade? É mais ou menos por aí? Vamos ver. Mais soltinha que ele tá difícil, porque ele deu um arraso domingo aí, né? Não sobrou pra ninguém, mas vou tentar, né? Então, boa noite, tarde, dia, aos fãs e haters que estão aí acompanhando essa bagunça organizada que a gente faz aqui toda terça-feira. É nóis. Vamos aí para mais uma zoninha, como diz o... Uma zoninha. Hoje ela chegou chegando. E enquanto o nosso Magal desfruta de um merecido descanso, depois de atuar aqui 2 semanas como pauteiro oficial, host e vinheteiro do NFL, etc., quem está de volta é ele. Nossa voz da experiência, mas nem sempre lúcida. O nosso veterano, mas com espírito mais jovem que o resto. O nosso decano, jornalista, assessor e Masterchef residente, o Wallace Matos, o nosso Oli. E aí, Oli? Depois de tanto tempo fora aqui do NFL, etc., você ainda lembra como é que grava podcast? Como diria um grande comunicador da nossa época, essa nem todo mundo vai lembrar, hein? Saudade é vontade de voltar? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Bem-vinda aqui a essa turma de malucos, Gei, porque é realmente a primeira vez que a gente se fala no ar, mas nos bastidores a gente já tá trocando figurinha já tem um tempo. Desculpa qualquer coisa, perdão por todas as ofensas e tudo que foi dirigido a você pelos haters, mas eles são assim mesmo. Agora, voltar, Ticas, é sempre muito bom, porque a gente tá com saudade de fazer o que não presta, né? O que não presta é sempre melhor. Então, o NFL, etc., tá no topo da minha tier list de coisas que eu faço que não prestam. Não pode chegar esculachando desse jeito, não, tá? A audiência cativa que já está online aqui no chat, ó. Ninguém Magal, presta também. Magal, esqueci de dar alô no chat. Já vou chegar dando alô no chat pra galera voltar aos velhos tempos, tá? O Washington Ferreira chegou chegando. João Henrique Caruso, direto de São Francisco. Rodrigo Justo, o nosso Juts, também mandando o seu alô. Arthurito Del Papadex, isso não tem graça porque é de casa. Não, tem graça sim, Arthurito. Muito obrigado pela presença de sempre. Mas esse é família NFL, etc. Fernando Palácios, o nosso Sonso. Josafá Falcão. Lelinho, nosso Flávio Venâncio, o mais famoso das vinhetas da ESPN Brasil agora, online também aqui no nosso chat. Diga. Pintou bolinha, hein? Pintou bolinha na rede NFL, etc. Você que quer desfrutar de tardes /noites, de bebedeira, esculacho, no melhor final de semana da NFL, eu sempre falo aqui que é o divisional, pode curtir com o Lelinho. Flávio Lelinho já está com passagem comprada para Juiz de Fora. E nós vamos arrumar uma bagunça por aqui. Então, se você tá por perto, tá afim de vir, vem dias 17 e 18 de janeiro. Estamos bagunçando por aqui. Compra aí seu cometão, você que tá em São Paulo. Galera do Sul aí, pega um avião direto. Já aproveitar que tem 3 empresas aéreas agora que fazem a linha Juiz de Fora, aeroporto da Zona da Mata, que é longe pra cacete daqui, uns 45 quilômetros. Mas pode vir, beleza? Um beijo pro Lelinho que já comprou passagem, já tá com a bagunça agendada conosco aqui no Divisional. Pois é uma edição que a gente faz assim, de maneira um pouco mais enxuta, não é igual o kickoff que a gente faz pré-jogo quando tem encontro em São Paulo, mas na Zona da Mata Mineira, lugar que agora oficialmente nós 3 aqui, o trio oficial, não o da G, porque a gente tá lá em Curitiba, ela não se mistura com a gente, mas os 3 mineirinhos aqui, titulares do podcast, moram em Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira, e a gente sempre tenta promover esse encontro aqui na nossa área. Caso você ouça, você não esteja ainda no diretoria, queira participar, primeiro,
que você está fazendo fora da NFL Etc. Diretoria. apoia.se/NFL Etc. Participe do melhor grupo de NFL do Brasil, o grupo menos tóxico, isso aí eu posso te garantir. A Gei, que é adição recente, eu tenho certeza que ela pode confirmar. Só papo 10, a galera se respeita demais. É claro que tem zoeira, tem um pegando no pé do outro, mas tudo na base da amizade, do júbilo, que só o NFL Etc. Diretoria pode promover para você. Você entra lá e faz parte dos nossos encontros também, seja os oficiais de kickoff, seja os mais enxutinhos, que contaremos com a presença ilustre do nosso Flávio Venâncio Lelinho, direto de São Paulo, para participar. Se você não quer se comprometer mensalmente, o outro jeito de você ajudar esse podcast é fazendo um Pix, através da nossa chave Pix, é o Pixetra, chave Pix NFL Etc. Podcast@gmail.com. Você pinga uma geladinha para nós, a gente paga o salário da Gei, a única integrante remunerada desse podcast, e se sobrar, a gente toma uma geladinha por sua conta também. Mandou durante a live, manda no campo de observações um comentário, uma pergunta, um alô, e a gente lê aqui ao vivaço. Vou aproveitar e continuar os recadinhos da paróquia, porque temos membros da diretoria que são agora produtores de conteúdo. E aí hoje, um dia que começamos mais pontualmente, pretendemos acabar mais rápido. Por quê? Porque os três titulares, a Gei não se mistura. Somos flamenguistas, estamos de olho aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro, o Flamengo entra em campo daqui a pouco. E o nosso tropeirão, Thiago Werneck, membro da diretoria desde os primórdios, estreou o seu canal no YouTube, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, Fla, Memória e Prosa. Então você que ouve o podcast, puder prestigiar, você que quer saber mais sobre a história do Flamengo, o trabalho dele tá muito legal, edição de primeira qualidade, o texto tá ótimo, vídeos rápidos contando fatos inusitados históricos, contando grandes feitos históricos também, um material aí que ele se preparou para fazer e tá fazendo de forma muito legal. Então dá essa moral lá no Fla, Memória e Prosa do nosso Thiagão Werneck, o nosso tropeiro, também produzindo conteúdo aí agora do futebol, da bola redonda, e membro da diretoria desde os primórdios, joga o Fantasy desde sempre, ele tá sempre junto com a gente, tá? Dá essa moral pro Thiagão lá. Hoje vamos de pauta completa, o que significa que teremos headlines, treta na TL, coletão da rodada, TDO Fumble e chegou a semana de ação de graças, 3 jogos na quinta, jogo na sexta. Claro, apostamos em todos no Palpite Cetra. Essa eu vi que alguém no chat já... Foi o Arthurito, né? O Arthurito não me respeita, cara, é impressionante. O Arthurito postou o seguinte: college no Brasa pro desespero do Ranzinza. Ou seja, tá falando de mim, eu também o amo, e essa é a forma do Arthurito demonstrar todo o seu carinho pela minha pessoa. Então, depois dos 2 jogos muito bem sucedidos que tivemos da NFL no Brasil recentemente, chegou a vez do college football também desembarcar por aqui. Ainda não tem times definidos, já tem a data. Data, na verdade, semana 0, 30 de agosto, aquela primeira semana que eu não entendo se vale, não vale, por que semana 0. Não assisto college, como eu sou o Ranzinza aí citado pelo Arthur. Vocês que acompanham mais de perto vão poder explicar melhor. E não só o jogo, a NCAA pretende promover aquele entorno, aquela semana de eventos, atrair mais gente para uma liga, que eu acho que se a NFL é nicho, a NCAA, o college football, é mais nicho ainda. O que vocês acharam dessa notícia? Vai dar pé? Estão superestimando o público de college no Brasil? Vai lotar um estádio se for o mesmo padrão de preço dos ingressos para a NFL? Como que vocês estão visualizando essa notícia de college, NCAA, futebol americano universitário, jogando uma partida no Brasil em 2026? O Ticas, tem alguns aspectos a serem analisados aí, né? Eu acho que vai ser pelo menos um jogo de consolação para São Paulo, que deve perder a NFL para o Rio no ano que vem. Então, provavelmente a Arena Corinthians tinha algum contato ou contrato que se exigia, e é uma boa forma de consolar a capital paulista com um jogo de futebol americano que não é da NFL, mas que é de uma liga que, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos ser sinceros, em termos de público, é 100 vezes maior do que a NFL, né? Os estádios de college são muito maiores, né? A festa, a bagunça é completamente outra, não é profissional a liga. Ressalva seja feita, público presencial. Exato. Não estou falando de televisão, né? Audiência, espectadores, não. Isso. Exato. Então, mas as universidades se mobilizam desde D1, D2 e D3, então são 3 divisões de futebol universitário, então nos Estados Unidos um esporte maior até do que a NFL. Mas as pessoas têm uma relação com a universidade.
Então, elas estão ali no entorno, o filho estuda, o pai estuda, a avó estudou. Então, há uma relação de carinho com as universidades, né? Poucas pessoas aqui no Brasil têm essa mesma relação, mas pode ser uma oportunidade para a construção disso, ainda mais numa cidade como São Paulo, que tem a oportunidade de enviar seus filhos, a maioria da população, né, que está aí, tem poder aquisitivo maior, tem negócios em São Paulo, e essas pessoas enviam seus filhos para fora, por exemplo, para estudar. E aí tem algum tipo de relação com o futebol americano, propriamente dito. Os Estados Unidos é o principal destino dos brasileiros aqui, que tem um pouco mais de grana. Eu te falo que, por exemplo, como fã de NFL, fiz questão de estar no primeiro jogo de NFL no Brasil, pô, é um sonho realizado. Eu torço pro Miami, meu time não estava em campo e tal. Eu só faria esse mesmo esforço para ir num jogo de college se fosse a universidade que eu tenho mais afeição, que é a DU, né? Que é a Universidade de Miami, que eu acompanho mais a história, que eu gosto mais e tal. Se eles não vierem, eu não farei mínimo esforço para estar lá. Mas acho que o evento vai ser um sucesso porque o brasileiro gosta de esporte, né? Então, ainda mais já tendo esse know-how do futebol americano da NFL vindo antes. E como o Ticas falou, ele é muito mais nichado, né, do que a NFL é nichado, mas eu acho também que aqui no Brasil a gente tem uma carência, né, do futebol americano. A gente tem aquela coisa de querer mais, né, por exemplo, agora o pessoal do Rio eu tava vendo até as briguinhas já, né, porque agora estão vindo para a melhor cidade do país e não sei o quê. Então acho que tem a ver com o que o Alio falou ali, de dar um prêmio de consolação ali para São Paulo. Mas, assim, a NCAA, apesar de ser, né, futebol americano igual, ela tem as suas peculiaridades, né? Então, tem algumas regras que são diferentes, né? Então, a recepção do passe é com um pé dentro do campo, a cada first down, o relógio para, não tem 2-minute warning. Então, tem algumas peculiaridades que quem, digamos assim, pô, tô carente, queria ver meu time jogar aqui, numa dessas você adota, né? Um Georgia Bulldogs, aí eu conheço alguns torcedores, o Miami Hurricanes, lá o time do nosso querido Jerry Jones, que foi campeão lá, nacional. Então, eu acho que, tem que fazer o teste, a gente só vai saber realmente. Também não sei se eu faria todo o esforço que eu fiz para ir no jogo da NFL que teve aqui, mas acho que para um público que talvez fique carente, né, porque querendo ou não também aqui a gente tem questão de ingresso, né, então se for um ingresso um pouco mais acessível, que não acabe dos primeiros 10 segundos da venda, talvez tenha público, né, lá eles têm 90 mil, 100 mil espectadores não, né, pessoas pessoalmente, presencialmente no estádio, então... Alucinados, né, gente? O público de futebol americano é alucinado, Não, é porque lá o futebol americano é a vida deles, né, a gente sabe, né, o Tom Brady é um exemplo aí, né, o cara aposenta, volta, então é a vida, eles começam isso desde pequenininho, então é o pai, é o tio, é o avô, a família Manning aí inteira jogando futebol, então para eles lá é uma coisa muito próxima do que a gente tem com o futebol aqui, né, desde pequenininho. Aí você tem a relação com a faculdade, né, que tem aquilo, né, não, eu estudei nessa faculdade, minha família inteira estudou nessa faculdade, então tem muito essa paixão que eles têm, e como falou, não é profissional, né, é uma coisa mais, quem gosta da zoeira, acho que pode ser que vale a pena adotar um time aí e quem sabe assistir aí no Brasil a NCAA. O pessoal me zoou no chat e é um assunto nosso recorrente no grupo. Inclusive, falando no grupo, chegaram também na área do nosso chat aqui o Flávio Escolástico, membro também quase vitalício da NFL de diretoria, o nosso Matheus Garbosa, também mais conhecido como George McLovin, também na área, e o Guilherme Duque dando seu bom dia tradicional direto da Austrália, todos eles membros da diretoria. Já o nosso Diego André, que mandou tá na área, coincidentemente ele só vem quando o Patriots vence, como tem vencido aí nas últimas 9 semanas seguidas, ele tá sempre aqui, nosso maestro responsável pelas vinhetas, um beijo para ele. Como o pessoal gosta de me zoar, eu não gosto de college, não ligo, não acompanho mesmo, mal e mal vejo quando tem um playoff, uma semi, com 2 universidades relevantes, uma final com 2 universidades que eu tenho alguma referência. Fora isso, eu não deixo de fazer nenhum programa para assistir jogo de college, não me interesso mesmo. Apesar de que a série da Netflix da SEC, da Conferência Sul lá, eu até gostei, achei divertido, mas é o esquema reality show, né? Mas enfim, eu não tenho nada contra, eu acho que tem que vir mesmo. O meu receio é, da forma como está sendo promovido, e tem todo esse naipe
de promoção de eventos, com todo o vocabulário coaching, toda a questão do empreendedorismo, e eles estarem dando uma superestimada mesmo no público. A gente lá no diretoria, a gente pode dizer que a gente tem 30% a 35% de participantes que gostam e acompanham o futebol americano universitário. E desses 30% a 35% que acompanha com referência, com afinco, deve ser 10%. O resto da galera é o que a Jay falou, é carente de futebol americano, a NFL só joga quinta, domingo e segunda, jogava, né? Agora tem sexta, tem outros dias também. Mas enfim, tem essa janela de sexta e sábado preenchida pelo college football e se dedica a acompanhar e acaba tendo referência. Se enche um estádio, uns 47 mil que encheram para um NFL em São Paulo, se baixar o preço, acredito que possa até encher. Se mantiver o nível, acho difícil. Eu estou muito curioso e eu não voto contra, tá, gente? Eu não torço contra, porque eu gosto de college. Quanto mais futebol americano a gente tiver como destino no Brasil, melhor para todo mundo que acompanha, seja NFL, seja produzindo conteúdo, quem joga, isso tudo vem acompanhando essa maré, né, do futebol americano por aqui. Não torço contra nem nada, mas estou curioso. Não estou colocando muita fé que eles vão encher, a não ser que seja esse esquema bem empreendedor, e aí muito ingresso na mão de patrocinador, muita coisa aí de evento de empresa, levando a galera, premiando, aí tudo bem. Mas fora isso, eu tô bem na dúvida, tô achando difícil, tá? Colocar um show bom ali no intervalo, talvez? Exatamente. Fazer também do evento até mais um entorno como programa do que o jogo em si. Né? Vocês viram, tem algumas universidades sendo cogitadas, né? E não são as de ponta, são universidades menores. Eu vi o pessoal comentando por alto, mas como eu também não tenho referência, eu nem trouxe pra pauta. Vocês ouviram algum rumor ou não? Não, assim, forte, eu vi citarem várias, assim, do segundo time de universidades, né? Nada muito... Tem gente aqui no grupo também que gostaria que Nebraska viesse, por exemplo, tal. É bem possível, por exemplo. Não é das principais, então... mas Nebraska não vai sair lá de Nebraska para vir para cá. Provavelmente a gente vai pegar uma universidade da Flórida, alguém que tenha mais correlação com a comunidade brasileira. É isso que eu ia falar, vai ser alguma coisa de Miami, alguma coisa mais próximo aqui, que tenha, porque às vezes tem fã brasileiro que, sei lá, que foi para Miami e, enfim, criou essa conexão e daí assistiria o jogo aqui. Então acho que vai ser mais nessa linha aí, não vai vir nada muito lá longe, não. Mas aí faria sentido trazer a UCF com o Vitinho Belfort quarterback. Né? Se for para fazer o hype, aí faz o hype direito, mas nem sei se tá na conferência que vem. Parece que aqui vai vir a ACC, né? Não é nem SEC nem Big Ten, então maiores detalhes por vir aí conforme esse anúncio avançar. Dando o nosso alô pro Guilherme Farias, que chegou aqui dando seu boa noite tradicional também, dizendo que depois de Stafford, cinturinha MVP aí, Jay. E mandando fora Joe Brady, está acabando com o meu menino Josh. Joe Brady, o coordenador ofensivo do Bills, do nosso Guilherme Farias. Um abraço para ele. Serginho Cap é o Serginho Nogueira? Acho que é, né? É Gol Pack Gol, é ele mesmo. Um abraço pro Sérgio, sempre marcando presença também, seja na hora, seja depois. E o nosso Rushing mandando seu boa noite, esperando ansiosamente para George Pickens e Dak destruírem o Chiefs. Jogaço aí da segunda janela de Thanksgiving. Daqui a pouco no Palpite Cetra a gente palpita. O Justin Tucker está de volta aos campos. Por enquanto, só de treino, tá? Depois de cumprir os 10 jogos de suspensão por abuso sexual, esse kicker ex-Baltimore Ravens participou de um teste no Saints, mas acabou perdendo a vaga para o Cade York. Então o Cade York está de volta à liga, foi contratado no lugar do Justin Tucker. Parece que agora, depois desse anúncio oficial de que o Saints foi lá e chamou o Justin Tucker para testar, parece que agora é só uma questão de tempo mesmo, até algum outro time, em caso de necessidade, se interessar. E tudo indica mesmo que veremos. Foi uma dúvida nossa quando veio a suspensão, quando veio o caso do abuso. Será que veremos Justin Tucker de novo, sim ou não? Parece que sim. Parece que em breve, infelizmente, veremos Justin Tucker vestindo algum outro uniforme ainda essa temporada. Jay, você que não estava aqui na época que isso foi anunciado, que esse caso veio à tona, te surpreende? Nem um pouquinho. A NFL não tem muito essa pauta, né? Eles é só ver a punição, né? O cara que cospe é a mesma punição para o cara que comemora ali, então é meio desproporcional a punição dentro da NFL. E aí eu acho que teria que vir de outra esfera, teria que vir ou das franquias ou da torcida, coisa que eu também não acho que vai acontecer, né? Por exemplo, a gente teve o caso do Cuca aqui no Corinthians, que foi contratado, o time bancou, mas a torcida falou que ele não fica, que ele não se cria, até ele se demitir.
Vai acontecer isso lá nos Estados Unidos com as torcidas? Não vai. Então, se a torcida não pedir, a franquia não, né, as franquias não se mobilizarem, a NFL não está nem aí. E, infelizmente, talvez agora com essa globalização do futebol americano, sendo um pouco mais vigiado, né, por outros olhos, né, do mundo inteiro, talvez, mas isso para muito longo prazo aí, talvez isso tome um pouquinho mais de ciência, né, de proporção, mas agora, por enquanto, acho que não foi o primeiro e, infelizmente, não será o último. É aquilo que a gente sempre fala, né, Tica? Se não foi aposta, eles não punem exemplarmente. Né, é até surpreendente essa suspensão, né, mesmo depois de um tempão, né, e, obviamente, kicker sempre precisa, né? Felizmente, essa nova geração de kickers está chutando igual cavalo, já ampliaram, bateram o recorde dele, já tiraram o nome dele da história. Mas infelizmente precisar de kicker sempre vai precisar. Não surpreende, a gente já estava com essa sensação. Eu acho que a gente só não esperava que fosse tão rápido, né? 10 jogos de suspensão, semana 12, ele já estava convocado para treinar aí, para se fosse contratado, já tá chutando em campo na 13. Então acaba que o crime compensa, né? Como diz o nosso Rutin aqui, meu companheiro na torcida pelo Baltimore Ravens, é muito triste um cara que a gente tanto amou fazer algo assim. É por isso que a idolatria ela tem que ter um certo limite, né? Você não pode morrer abraçado com nenhum ídolo que é tão distante de você assim, porque não dá pra pôr a mão no fogo mesmo. Seja atleta, seja músico, ator, o que esses caras fazem na vida social, na vida pessoal, é muito difícil a gente entender, a gente saber. Então, põe a mão no fogo por ninguém, tá? Vamos falar de jogo? Falar de coisa boa? Ou não, né? Pra quem é demitido, nunca é coisa boa. Rodada 12 da temporada culminou com a demissão de 2 coordenadores. Começando, em homenagem ao Magal, pelo coordenador defensivo do Giants, o Shane Bowen, que não resistiu à 5ª derrota de virada, depois de estar vencendo por pelo menos 2 posses, e foi demitido. Eu acho que o Magal tá feliz, tá? Eu acho que pra alegria dele. E teve James Winston Experience, no jeito clássico do modo hard, trick play, e recorde de jarda passada no primeiro quarto, e interceptação, tudo que o James Winston pode prover, né? Mas a pergunta que fica é o seguinte: adianta demitir na semana 12 o coordenador, 2, 3 semanas depois de demitir o head coach, e o time 2-9? Faz sentido você promover essa demissão nesse momento da temporada? E ainda mais com o molinho que nós vamos falar daqui a pouco no episódio, fica aí, não perde, de que tem jogador falando que o tank é real e tal. Então, eu acho que isso é mais jogar para a torcida mesmo. O Shane Bowen realmente não fez um bom trabalho esse ano, mas acho que a defesa do New York é a menos culpada em si das derrotas do time. Acho que não tem como tirar as contusões que aconteceram com o Giants, não tem como tirar que você teve que trocar 3 quarterbacks já. Isso não adianta você falar assim, é normal, o cara tava lá e treinando. Não tem como, gente. O time foi feito para um conduzir. Aí adaptou-se ao outro, o outro machucou e é o terceiro quarterback que tá lá lançando as bolas e fazendo as jogadas. Não tem como você minimamente ter um time de futebol americano funcional e competitivo fazendo 3 trocas de quarterback assim na temporada. E aí a defesa acabou sendo ultra exigida e eu achei que até em alguns aspectos ela jogou bem. A gente até falou que o último jogo do domingo eu tava com o Magal e eu falei assim, esse é um jogo meio que, se eu quisesse. Assim, se eu quisesse, se o Giants estivesse jogando assim o tempo inteiro. Tinha ganhado mais jogos do que ganhou na temporada. Mas eu acho que é mais jogar pra torcida mesmo. E adianta se você... Só um detalhe que eu esqueci de falar, o placar, né? 34-27. Então, eles fizeram uma graça mesmo, fizeram o jogo duro, tiveram na frente boa parte do jogo e cederam a virada na prorrogação. Então essa ainda veio com requintes de crueldade a derrota. Então, e esse jogo foi todo assim, o Giants liderou o jogo, comandou o placar, James Winston experience hard, mas assim, com a defesa voltando, recuperando as bolas que ele deixou pro adversário. Então assim, acho que não é, o Shane Bowen não é o grande culpado, mas adianta se você for reformular o time para a próxima temporada, então você já tira o coordenador defensivo e bota um outro lá para poder levar esse time a outro lugar.
O negócio é que vai chegando cada vez mais perto a água do bumbum do seu treinador. Eu acho que, na verdade, o Giants está atrasado para o ano que vem já. Então, acho que isso aí, lá em outubro, lá, ganhando de 18 pontos pro Broncos, você, com 6 minutos, você deixa virar, ali já devia começar a falar, não, galera, tá tudo errado. Eu não sei se começou um tank lá, mas não sei, acho pouco provável. Então, realmente, se for o tank for real, ok, né, procura lá a sua melhor posição no draft, mas agora, realmente, tem que demitir quem tem que demitir, contrata quem tem que contratar, já prepara quem tem que preparar, e como já tá eliminado, né, oficialmente agora, né, dos playoffs. O primeiro aí time eliminado matematicamente dos playoffs é o New York Giants. Exato. Eu acho que o Magal não veio em sinal de protesto. Exatamente, né? Então, inclusive, ele estava lá no grupo, lá na diretoria, falando, né? Agora o desfecho, ele narrou o final do jogo lá, previu todas as jogadas, falou, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou seja... Mentira, Jay, eu tava cantando isso tudo do lado dele, ele só escreveu. Então, eu acho que dá pra gente perguntar pro Magal lá o que ele acha que vai ser do Giants aí, porque ele já tava falando que o Giants estava se especializando em entregas, ali ele já deu o resto da temporada, né? Agora acho que realmente, cara, é que nem, acho que também que o Oli falou ali, é pra jogar pra torcida, beleza, mandamos o cara embora, agora, né, se aquietem aí e deixa pro ano que vem, que esse ano aí, agora não adianta também só ficar entregando o jogo à toa, né, vamos fazer alguma coisa pra dar um mínimo de esperança aí, né, pra essa torcida que começou se iludindo ali com o Jackson Dart e Cam Skatebo, e agora tá aí, né, o primeiro time e oficialmente eliminado. Final de temporada como qualquer outro, né, dos últimos anos pro Giants. É aquela história. Eu, quando vi a notícia, falei, por quê? Faltando meia dúzia de rodadas para acabar, vai até o final e depois... Mas não, o que a Jay falou faz todo sentido, já tá atrasado. Ele tinha que ter sido demitido, foi junto com o Brian Daboll 2-3 semanas atrás. O errado foi ele ter ficado 3 semanas lá depois. A limpa tinha que ser geral. E aí, você demitindo o cara que não tá indo bem, e você promove um técnico assistente, nesse final de temporada, pelo menos você vê do que ele é capaz com o controle da defesa, se a defesa vai jogar melhor. Porque, realmente, o ataque aí entre Jackson Dart, Russell Wilson começou a temporada, agora Jameis Winston, não dá para esperar muito do ataque de qualquer forma. Né? O Skatebo machucou, tudo isso. Agora, a defesa no papel é uma coisa e na prática é outra. Ela nunca produziu de acordo com o potencial que a gente esperava. Então, tem que demitir mesmo, pega um assistente aí, dá a chave da casa para ele e vê o que ele vai arrumar para você entender se vale a pena ou não promover esse cara para coordenador no ano que vem. Eu tenho certeza que o Magal tá junto da gente nesse argumento, só que não saia daí, porque no Treta na TL tem mais New York Giants para você ouvir. Do lado Lions, gente, é tão fácil, né? Quando você faz o seu ataque em torno de Jahmyr Gibbs e deixa o cara correr, ele faz 52 pontos no Fantasy e ele resolve o jogo para você. Então não tem que ficar inventando a roda. Eu, que não assisto tape e não tenho muita noção tática, eu fico com essa sensação que os caras, às vezes, querem dar muito assinatura. Eles querem fazer um negócio muito diferente, eles querem ser muito identificados com um sistema, com uma jogada, com um ataque. Cara, dá a bola no seu melhor jogador, constrói o ataque em torno dele e o resto acompanha. Que o Jahmyr Gibbs jogou esse jogo é sacanagem. Quem joga fantasy não pode pegar um time com o Jahmyr Gibbs e vai perder. Não importa, o cara vai arrebentar. E quando o Dan Campbell, que retomou as chamadas, vamos lembrar, não inventa de querer reinventar a roda, dá certo. Bola no Jahmyr Gibbs e o Lions volta a ser respeitado como contender aí, que ele deixou de ser quando estava nas últimas derrotas aí, botando a bola na mão do Jared Goff, com o Jared Goff mal, em 4-2 sem resolver, inventando trick play fora de hora. Deu tudo certo nessa, com um certo sufoco, mas no final 34-27, Detroit Lions, né? Agora deixa eu voltar aqui, que eu tô sem prática, eu não acho a pau. Achei. O outro coordenador demitido da semana foi justamente na estreia do legendário Shador Sanders. Estreou com vitória por 24-10 contra o Raiders e acabou culminando na demissão do Chip Kelly, que não é mais coordenador ofensivo do Raiders. E quando a gente viu juntar Pete Carroll, um cara super experiente e com uma mente mais defensiva, e Chip Kelly, um cara super experiente também, com passagem de head coach pela NFL, e no college é referência já há muito tempo, cuidando do ataque, a gente achou que daria certo. E o Raiders é uma das piores bolas jogadas da liga inteira, se não for a pior, porque agora o Titans, depois que demitiu também o Brian Callahan, já melhorou um pouquinho. Então, será que é aparentemente mais um caso de coordenador de profissional geral
que dá muito certo no nível do college e não consegue se traduzir na NFL? Ou é só porque ficou ultrapassado mesmo, as coisas não funcionam mais? Como que vocês que acompanham o college, começando pela Jay, enxergam o trabalho do Chip Kelly? Realmente foi muito ruim. Mas será que é o fim da linha para ele na NFL? Tá mutado. O Oli vai lembrar, né, do Nick Saban no Dolphins em 2006, que acho que por menos pediu para sair. Então, assim, o Chip Kelly, ele teve uma passagem, né, pelos 49ers, que também não foi boa. Foi, acho que, 2-14. E agora ele tá 2-11, então 2 vitórias. O quarterback dele ajuda? Não ajuda. O time que ele tá levando ajuda? Não ajuda. Mas, se tem que começar por alguém, eles vão começar pelo cara que tá com uma campanha negativa. E era para ser, né? Eles pagaram 6 milhões, alguma coisa assim, não lembro agora. E o cara não entregou, né? Então já tem um histórico, acho que ele... 3 anos, 18 milhões totais, e aí com essa média de 6, ele era o coordenador mais bem pago da liga inteira. Exatamente, aí a esse preço, né? Você vai manter o cara ali, né? E que nem fala, a torcida cobra também, né? Vocês estão pagando 6 milhões para um cara que não... Ele foi, acho que, head coach do Eagles um tempo atrás, e acho que lá ele teve uma passagem um pouquinho melhor, mas não, eu acho que tem muita diferença, né? A gente falou, né? Até de regra tem diferença do college. Às vezes o cara lá, ele é bom. O Nick Saban era, acho que, se não o melhor, um dos melhores treinadores, e não deu certo. No Miami voltou, né? O Chip Kelly também, acho que voltou pro Oregon depois passou uma temporada lá, se deu muito bem lá, mas na NFL talvez seja o caso dele, não sei, assim, acho que talvez se der um time bom na mão dele, não sei. Talvez, fica aí a questão. Tem duas coisas, né? Obrigado pela lembrança triste de memória do Nick Saban no Dolphins, né? Porque a gente tem essa mania, mas eu acho que é uma experiência muito parecida mesmo com essa do Chip Kelly. Vamos lembrar, e aí a gente sempre gosta de zoar, eu gosto de college, mas eu gosto dessa zoeira pra caramba também. Que no college você tá jogando contra um montão de vendedor de seguro aí, né? Que do universo da NFL, apenas alguns são draftados, outros free agent conseguem uma vaga em algum time para poder fazer algum tipo de carreira, mas o grosso, a grande maioria dos jogadores de college vão encerrar a carreira de futebol americano ali no college, e vão vender seguros, vão fazer suas atividades profissionais normais, então é um pouco menos difícil você aprontar, principalmente ofensivamente, graçolas para cima de um time de futebol americano universitário. Então, e comandá-los também, né? Porque chega lá o rapaz, o calouro, olha pro Nick Saban, ele vai achar que é Deus, porque ele já ganhou não sei quantos mil títulos universitários. O Nick Saban caiu no vestiário do Miami, que tinha simplesmente o Dan Marino, por exemplo. Então, assim, quem é Nick Saban perto do Dan Marino? Eu vou fazer o que esse cara quer fazer. Ele quer pegar minha picape, nós vamos quebrar 3 boates, não vamos fazer. E aí era uma zona o vestiário do próprio Nick Saban. O Chip Kelly, mesma coisa. Ele não tem experiência de comandar veteranos, e ainda mais num time de veteranos cansados como esse do Raiders. O Raiders tem um time de draftados agora e de veteranos que já deram o que tinham que dar na NFL. Você olha para eles... Eu tenho pena do Brock Bowers, por exemplo, que é um grande talento. Eu tenho pena de talentos da defesa do Raiders que estão aqui e ali. Mas do resto, o time é muito ruim. Vamos lembrar que o seu Tom Brady é um dos sócios, tá, gente? Não tira da conta dele, não. Bota na conta do homem aí. Ele é um dos sócios minoritários. E ele falou que ele não teria voto, né, ingerência sobre as coisas do time, mas que opinaria, por exemplo, nas questões de ataque. Ou seja, o coordenador dele, que é o cara que ele ligava, provavelmente, acabou de ser demitido. Tem como demitir dono, não, né? Não tem. Se tivesse, a G era a primeira da fila. Eu ia falar agora aqui. Eu já tava lá mandando e-mail lá pra falar, demite esse cara aí, pelo amor de Deus. Mas eu gosto do Venho, vou falar o quê? Eu acho que, às vezes, também pode querer dizer mais sobre encaixe do que qualquer coisa. Por quê? Tem um Ashton Gente lá. O moleque parece que é bola, mas a gente não consegue saber porque também não usam, não exploram. Ficam tentando inventar a roda, assinar o ataque e vai entrando nesse ciclo que geralmente termina em demissão. Então, fim da linha pro Chip Kelly, eu acho que não volta mais não. Acho que vai achar, com certeza, uma universidade aí de gabarito, não vai ser a topo de linha, mas também não vai ser terceira divisão. Vai achar uma universidade interessada, vai seguir seu caminho por lá e não vai querer mais saber de
jogar aos domingos, né? Tá de bom tamanho. E o outro lado dessa bola foi a estreia do Shador Sanders. Como muito bem previsto, a gente tá citando muito Magal hoje, não pode ficar fazendo isso não. Quando o Wally falta, a gente não fica citando o Wally a cada momento. Mas essa a gente tem que dar o crédito. Semana passada, o Magal veio aqui e falou assim, ó, ele vai ganhar desse Raiders Mequetrefe e vai ficar agindo como se ele fosse o Tom Brady. Dito e feito. A entrevista dele pós-jogo, e assim, ele não jogou mal, mas ele também não brilhou. Ele teve um passe para touchdown muito bonito, e de resto foi handoff e passe incompleto, uma demora de leitura ali, né? Então, isso que eu ia falar, Dicas. Adaptando um pouquinho com o tempo. Mas... Ele mostrou o grande defeito dele já no college. A lentidão da leitura dele continua muito grande. Na NFL isso tem que ser acelerado até por conta da velocidade do jogo. Só que, cara, isso é desde o college. Isso é um defeito pessoal dele. E aí, eu com dor no coração, mas com um sorriso de canto de boca, vou esperar ele apanhar pra caramba na NFL, só isso. Mas o problema também, que apesar de ser o Raiders um time disfuncional, é a estreia do cara titular num jogo de temporada regular que tá valendo alguma coisa. E do outro lado tem o Max Crosby. Então só por aí, eu tenho que dar o benefício da dúvida pra ele, que achou um passe legal, fez umas outras jogadinhas não tão brilhantes, teve erros também, mas para uma estreia, ok. O problema é ele ir pra entrevista depois, rindo de orelha a orelha, com aquela marra que o pai dele tinha, mas tinha bola para bancar, e ele não tem a mesma bola, e falando assim, isso com uma semana de treino com os titulares. Imagina uma off-season inteira. Mas eu confio no meu... Cara, aí eu acho que é onde que ele me perde. E, na verdade, ele é muito... Como que se diz? Ele é muito divisor, assim, né? A galera fica muito radical quando se trata de Shador Sanders. Ou ele é o pior da história, que só fala e não joga nada, ou ele é o legendário. Mas não, cara, ele pode ser alguém nesse meio do caminho, só que a postura não deixa a galera ter bom senso na hora de avaliar também. Exatamente, a mídia americana pegou muito e falou que ele teve um jogo sólido. Eu falei, ele teve um jogo ok, como você falou, mas assim, para dizer que ele é sólido, vai mais um tempinho aí, né? E parabéns pra indumentária do Dion, tá? Fantástico. Esse sempre foi o Prime, né? Ele sempre foi o Prime. Ele é a referência mesmo. E não deve ser fácil ser filho do Prime, não. Né? Tem esse detalhe. Dando alô pro Diegão Vidal na área, direto de Portugal. Wilkley Santana, direto de Recife. Eric Malhão, não sei de onde fala. Deu tempo de chegar. Esse é o jogo mais difícil para o atual Ravens. Na atual conjuntura pro Ravens, qualquer jogo é muito difícil. Mas eu não acho que esse do Bengals seja o mais difícil, não. O Steelers vai ser pior. Gilson de Souza falando que o Ashton Jeanty é igual ao George Pickens. Provavelmente um talento mal explorado, né, onde ele tá. Daniel Genro, ele confirmou. Ele ainda está em reforma. Final da reforma e limpeza do piso. Ouvindo o melhor podcast, etc. da NFL. Dado like, o que eu perder, ovo amanhã. Um abraço para ele. Eu tô torcendo mais pra reforma do nosso Daniel Genro acabar do que pro Baltimore Ravens, tá? Bispão, o nosso OL residente também na área, mandando seu boa noite, deixando o like. E o Léo Schiavi, finalmente nosso franchise vai estrear. Max Brosmer. Pô, peraí, Léo, peraí. Se o McCarthy joga desse jeito, imagina o reserva. Não saia daí. No Treta na TL falaremos de JJ McCarthy. Né? Falando no Treta, vamos chamar esta vinheta porque tem mais assunto de mais jogo que a gente jogou para o nosso tradicional Treta na TL. Em homenagem à presença da nossa Jay, eu vou começar a treta com esse que foi provavelmente o melhor jogo da rodada, o mais emocionante, com certeza. Altos e baixos demais. Mas eu vou voltar um pouquinho na semana passada. Vou voltar um pouquinho na gestão do outro pauteiro que esteve aqui anteriormente, tá? O A.J. Brown passou a semana retrasada inteira e um pouquinho da passada se explicando porque ele estava gravando uma live lá jogando videogame e falando para quem tem o A.J. Brown no Fantasy para não escalá-lo. Ou seja, se você me tem no Fantasy, não me escala. E risos. Mais uma cutucadinha no ataque do Eagles. Parecia, o que a gente já tratou várias vezes aqui, aquele ego, o egoísmo da diva, o wide receiver diva, o ego inflado e tal. Só que depois ele foi questionado sobre essa declaração na live pelos jornalistas que cobrem o time, e ele foi explicando, e acabou muita gente dando razão para ele, eu inclusive, tá? Eu passei esse pano pro A.J. Brown, ele falando que o time não pode contar só com a defesa nos momentos decisivos do jogo, que o ataque precisa produzir mais, tem capacidade de produzir mais,
e que na hora do pega pra capar, no playoff, na hora decisiva, se o ataque não aparecer e ficar contando só com a defesa, vai dar errado. E realmente o ataque até então não está aparecendo. Corta pro primeiro tempo do jogo de domingo, Eagles e Cowboys, aquela rivalidade gostosa da divisão, trash talk com criancinha socando, com o uniforme de Philadelphia, socando o rosto de jogadores do Cowboys no colégio. Beleza. Primeiro tempo, o Eagles simplesmente abre 21-0. Jalen Hurts passando a bola, como se ele fosse o Dan Marino, como se ele fosse um dos melhores pocket passes da história. Chovendo passe e touchdown para o J. Brown, sobrando passe a rodo para o Devonta Smith, o ataque aéreo voando e 21-0. Aí parecia o quê? Fim da treta, fim da novela, lua de mel, A.J. Brown e Eagles. Só que eles não contavam com a astúcia de quem? Do nosso cinturinha, dele mesmo. Aliás, a dupla Dak Prescott e George Pickens fez um estrago tão grande que acabou virando esse jogo, que era muito improvável, e terminando com um placar de 24-21. O Eagles, depois que abriu 21-0, simplesmente não conseguiu pontuar mais. E o jogo corrido não entra, e o jogo aéreo parou, e a defesa de Dallas, que não é lá grandes coisas, conseguiu turnover e amassou o ataque do Eagles. Então, primeiro, eu acho que nem o torcedor mais otimista imaginava uma virada desse calibre, né, Jay? E, já pensando no lado do Eagles e dessa treta, já dá pra gente cravar aqui, dar o braço a torcer, entrar na fila do pedido de desculpas para A.J. Brown, porque a cada semana o tempo dá mais razão que ele não foi diva, que ele tinha razão mesmo de ficar criticando o ataque de Filadélfia, sim ou não? Sim, e também. Eu acho que ele tem razão no que ele fala, mas ele me lembra muito o Micah Parsons, e eu acho que eu falei isso aqui no último episódio. Ele fala o que tem que ser dito, mas da forma errada, no lugar errado, e assim, pelo motivo errado, porque eu acho que ele não fala isso, tipo, vamos melhorar, time, ele fala isso, galera, não tem nada a ver com isso, hein, eu sou bom, eu faço o que tem que fazer, mas assim, o meu time não tá me ajudando. E realmente, ele tem razão, porque o que eu acho que aconteceu ali, até lá no chat, na diretoria, eu falei, cara, parece que o Jalen Hurts tá com muito tempo no pocket. Ele pegava a bola, ele ficava olhando, eu falei, a OL deles que tá segurando, e não era que a defesa de Dallas não tava sabendo ler ali as brechas e tudo mais, os gaps. E eu acho que no intervalo, coisa que o Dallas não fazia, Mike McCarthy não fazia isso, que agora o Brian Schottenheimer está fazendo, que é ajuste. Uma coisa simples chamada ajuste. E eles começaram a ler o ataque do Philadelphia. E é uma coisa que não só o A.J. Brown está falando, mas como eu vejo muitos torcedores do Eagles falando, que está previsível. Eles têm poucas opções, então eu acho que foi uma leitura ali da defesa de Dallas, que nem você falou, não é grande coisa, mas já se encaixou bastante. Deixar para falar mais aí no roletão. A gente não pode esquecer que as adições continuaram fazendo diferenças nesse jogo especificamente, muito. Principalmente, mais do que o Logan Wilson, o Quinnen Williams também. O Quinnen Williams, ele deixou o Odigizua mais livre para conseguir infiltrar. E tanto que ele teve um sack, se eu não me engano. Então, assim, Dallas soube ir pro intervalo perdendo bem, e fala, não, peraí, eles estão fazendo sempre a mesma coisa. Se a gente ajustar aqui, ajustar ali, a gente consegue parar eles. Né? Então, acho que o A.J. Brown, voltando, né, para a questão, para o X da questão, ele tem razão no que ele fala, mas ele não sabe falar, e ele não fala pelo motivo certo. Não é uma crítica construtiva. É um tirando dele da reta, assim, ó, galera, esse time aí tá fazendo tudo errado, mas eu tô fazendo a minha parte aqui, tanto que ele jogou bem, ele teve 110 jardas. Então, assim, o cara jogou bem, ele foi o maior recebedor, mas acho que ele podia usar isso aí dentro do vestiário, talvez, não sei, talvez não numa live, talvez não no Twitter, mesmo probleminha, ele tem um monstrinho, o mesmo monstrinho que o Micah Parsons tem ali, ele tem também, e ele não tem medo de soltar, não. É bem isso que a gente falou, o formato, a forma de falar e a hora de falar é que acabam prejudicando o A.J. Brown. Mas na prática o jogo foi isso, né? O ataque do Eagles não ficou em campo no segundo tempo, né? Nos dois últimos quartos, e a defesa simplesmente não segura. E a gente já falou isso aqui várias vezes. Muitos snaps defensivos em sequência, você vai minando mesmo que seja a melhor defesa da NFL, não vai aguentar um ataque, ainda mais um ataque que acabou por uma, sei lá, obra divina. O Dak Prescott não comprometeu dessa vez, né? Porque ele costuma colar as placas em jogos que tá precisando dele nesse tipo de coisa, e o George Pickens está jogando demais. Aí, assim,
Pô, aí você tem o Pickens e o Lamb de um lado e de outro, ainda tem slot receiver bom, seguro, né, os tight ends. Então você começa a soltar o seu jogo, porque já estava 21-0 para outro time, bora de bola aérea e vambora. E o Dallas não tem um jogo terrestre tão sólido. Então foi isso mesmo, vamos botar no modo, como é que fala? No modo joga pro alto e reza, sem precisar rezar muito, porque o George Pickens vai estar do outro lado dessa recepção, e aí você consegue uma virada bacana. Mas nem acho que dá para poder já levar o Dak para Dak MVP, e nem falar que finalmente o Dallas tem um time consistente. Acho que essa derrota está mais na conta realmente do ataque do Eagles, que foi desligado no segundo tempo. E aí a defesa de Dallas, que não tem, vamos lá, é uma defesa de operários, não é uma defesa de um talento só e tal, acabou descobrindo uma maneira de jogar que não precisa nem de um cara excepcional para poder meter pressão no quarterback. É só você fazer direitinho, a marcação em zona bacana, dropa 4 e é nóis. Lembrando que o Sid Lamb não foi para esse jogo, ele não compareceu, tá? Ele ficou na casa dele jogando lá videogame talvez. Tava no videogame. Teve uns drops ali que estão fazendo a galera achar que o George Pickens é muito melhor que ele, né? Não, o Sid Lamb ele é Eagles, ele só não sabe disso ainda. Eu não acho absurdo falar de cinturinha MVP, porque é claro que ele não tá na primeira prateleira ali, que é a disputa hoje entre Stafford, provavelmente Drake May e Jonathan Taylor. Apesar de que o jogo do May não foi bom contra o Bengals. Bengals não. Foi Bengals? Acho que foi. Daqui a pouco no roletão a gente lembra. Mas na segunda prateleira, que a gente estava cogitando até pouco tempo atrás, Daniel Jones, Sam Darnold, pra mim o cinturinha tá até mais estável, ele tá fazendo até mais. Só como a defesa costuma prejudicar, ele aparece menos. Mas eu não acho absurdo aí pensar num... a medalha de bronze de MVP pro cinturinha aí tá de bom tamanho. Vice, beliscar um vice ali. Pois é. Mas eu vou te falar, para quem não tem nenhum cavalo nessa corrida, não torce para nenhum dos dois times, você vê um confronto de divisão, segunda janela de domingo, com os outros jogos ali do mesmo horário, bem mais ou menos. E você vê uma virada de Dallas com o Jerry Jones rindo à toa, cara, foi maneiro, tá? Eu gosto muito do Eagles, eu simpatizo um pouquinho com o Cowboys, mas você vê uma virada dessa, cara, não tem como você não torcer pro time que tá vindo atrás do placar virar. Né? Quem gosta do esporte e não torce para nenhum dos dois, vai torcer pela virada só pela questão da narrativa. Falando em narrativa, uma das melhores que vão vir para essa off-season vai ser qual? Jerry Jones e a renovação ou não de George Pickens, tá? Porque tá em último ano de calouro, vai ter que ser negociado. Segura mais essa aí, Gê. Tá jogando mais que Sid Lamb. Então, se preparem para essa novelinha. Já estamos dando spoiler aqui que vai rolar. Essa aí é novela e a novela longa, muitos capítulos. Quando você fala em renovação e Jerry Jones, a gente já fica lá desde a época do Emmitt Smith lá, ó, a gente vai longe. Mas assim, tá cedo para falar ainda. O George Pickens ele teve um bom jogo ali e vamos ver. Não dá para sofrer por antecedência também, né? Vamos deixar lá pro ano que vem. Não, novelinha de off-season, a gente tem muito tempo de off-season para poder se debruçar, né? E o A.J. Brown, ele tem razão, concordo com vocês, a forma de abordar o argumento é sempre ruim, aí você vê o cara jogando um videogame numa live, aí ele gera todo um transtorno para a semana de trabalho do próprio time. Ele tem razão, mas ele podia também ter um jeito melhor de poder abordar, né? É preocupante pro Eagles? Sim. Só que a gente conhece os torcedores do Eagles, lá no diretoria tem o Renas, o Felipe, o Vitor e a Tereza. A gente sabe que eles são os primeiros a cornetarem, eles já vêm cornetando esse ataque desde antes. O Kevin Patullo é persona não grata na Filadélfia e ainda tá com o emprego de coordenador ofensivo lá. Então, acho que não é surpresa para ninguém, o que também não é um absurdo pensar que essa defesa vai segurar sim, eles vão jogar feio, o Jalen Hurts vai fazer 3 tush-push e eles vão ganhando no playoff até chegar no Super Bowl. Não é um absurdo, mas que podia ser melhor esse ataque, é claro que podia, né? Aproveitando que o Léo Schiavo ainda está na área, vamos falar dele. Desde que voltou da lesão, o J.J. McCarthy tem acumulado atuações horríveis ao ponto dele estar batendo aí uns recordes negativos de desempenho de rating, de EPA, que são as jardas esperadas por jogada. Ele tem um dos piores, assim, ele tá lá no fundo junto do Jamarcus Russell, pra você ter uma ideia. O nível que tá aí o J.J. McCarthy.
E no domingo contra o Packers não foi diferente, uma derrota por 23-6. A defesa do Packers não teve muita dificuldade de parar esse ataque, e é um ataque que tem Aaron Jones, que tem Jordan Mason, que tem Justin Jefferson, que tem Jordan Edson, e mesmo assim o J.J. McCarthy não consegue fazer esse ataque rodar, né? Um segundo anista com um gostinho de calouro, porque não conseguiu jogar por lesão no ano passado, e aí agora batendo recordes e recordes negativos de produção como quarterback titular. Quando o Carson Wentz estava jogando, desculpa, Léo, eu não queria te lembrar, mas eu sou obrigado, né? A gente ficava se perguntando que aquela lesão do tornozelo do J.J. McCarthy, até que ponto não era uma preservação, chamado soft bench, para ele poder se evoluir, se preparar melhor e depois assumir. Uma forma de manter o J.J. no banco sem queimar o filme do moleque. Aí dessa vez, depois dessa atuação horrível contra o Packers, parece que a temporada já está perdida mesmo, o Kevin O'Connell veio com um papo de que o J.J. apresentou sintomas de concussão no voo de volta de Green Bay para Minnesota. Então não foi no jogo, não teve uma jogada ali, não foi para tenda azul, mas no voo, protocolo de concussão para o J.J. McCarthy. Aí as teorias da conspiração já estão a toda, seria mais um soft bench, porque ele está batendo recordes negativos aí, horríveis. Como disse o nosso Léo, Max Brosmer deve ser o titular da próxima rodada. Vamos ter que aturar Max Brosmer aí comandando esse ataque. E fica a pergunta, se nem o Kevin O'Connell, que fez Sam Darnold jogar bola, Nick Mullins jogar bola, Josh Dobbs jogar bola, se nem o Kirk Cousins jogar bola, se nem o Kevin O'Connell tá conseguindo dar jeito no J.J. McCarthy, a gente já pode cravar bust garantido, sim ou não? Eu diria, Ticas, que ele não tá apresentando sintomas de concussão só no voo, não. Ele tá apresentando, já tem umas 4, 5 rodadas que ele tá apresentando sintomas de confusão mental dentro de campo, J.J. McCarthy. Você não precisa fazer levar pra tendinha azul e fazer o exame, não, que as jogadas que ele tem feito, e nessa derrota por 23-6 nesse último domingo, ele provou que realmente a NFL é demais para ele, cara. Ele não consegue ter o discernimento suficiente para poder largar a bola rápido, né? Porque senão ele vai apanhar, e também não consegue fazer a mínima jogada que ele fazia, pelo menos no college. Ele era um bom passador fora do pocket, né? O J.J. conseguia fazer essa escapada do pocket e criar uma jogada ali com as pernas. Mas na NFL é muito mais rápido, então de repente o pocket ele fica pequenininho, e aí você não consegue sair, e aí é capacete para tudo quanto é lado, e tem sempre um gordinho sentado no seu colo e o outro empurrando ele para cima de você. Acho que realmente não dá para poder fugir disso. É o segundo ano do J.J. com cores de primeiro, por conta da contusão, mas ele parece não ter se adaptado realmente à velocidade da NFL, e aí fica esse gosto amargo na boca do Vikings, que mandou embora, né, mandou o Kirk Cousins embora para poder ficar com ele, teve que colocar o Carson Wentz no desespero e acabou sendo uns 3, 4, 5 vezes melhor do que ele, J.J. McCarthy, se mostrou dentro de campo. Ou seja, a aposta foi completamente errada e o seu Justin Jefferson vai passar fome, se for ele o QB. Eu falei até no grupo lá que, assim, a pessoa que tá meio desanimada levanta todo dia de manhã e lembra que o J.J. McCarthy tá na NFL. Então, você pode tudo. Porque, assim, o cara ele teve 87 jardas, 2 interceptações, 2 sacks. Ele perdeu ali, assim, ele tá batendo todos os recordes negativos e ele ainda tá lá. Então, assim, eu acho que essa concussão no avião, acho que ele, sei lá, foi no banheiro, caiu, bateu a cabeça, não sei. Ou então alguém do time já chegou nele lá e levantou ele no teto, bateu com a cabeça e deu um OL bem pequenininho. Eu falo, pô, cara, você não me ajuda, né? Eu tô aqui levando porrada e você não faz nada, né? A OL às vezes pensa nisso, a OL fica muito brava com o QB às vezes, sabe? Você fala, poxa vida, cara, levei 50 capacetadas na barriga aqui e você não fez nada. O tamanho do gap que eu abri aqui, cara, pra você tomar um sec. Então, realmente, eu acho que tem tudo para ser mais um SoftBank, e eu não sei quantos SoftBanks ele tem mais, não. Acho que mais um ele pede música já aí de SoftBank. Pois é, quando ele vai para o banco de volta com esse retrospecto, com esses índices, esses parâmetros de desempenho,
É muito complicado você apostar numa reviravolta. É cedo para cravar bust? Pode ser, mas eu que não acompanho o college, não assisto tape, ouvi a galera que acompanha falando dele como prospecto e questionando na hora que precisava de soltar o braço, que ele não era esse cara, que em Michigan com o Jim Harbaugh era o cara mais pragmático possível, que foi para uma final aí de, nem sei se é de conferência ou é final nacional de college, Não, que foi ele no fez, BCS, fez a final do BCS. que ele fez 15 handoffs, que ele entregou a bola 15 vezes na barriga do running back seguidas, numa final. Então, eu acho que não dá para falar que alguém tá surpreso dele não ter rendido. Eu fiquei iludido, assim como o nosso Léo Schiavi estava todo animado aqui, falando do macartismo no começo da temporada. Pô, aquela semana 1, aquela virada dele no último quarto, eu fiquei otimista também. Eu falei, pô, esse moleque é bola. Dali pra frente, praticamente só ladeira abaixo. Então, acontece, né? É encaixe, é defesa, é preparação. Às vezes o moleque ficou a off-season inteira, 3 meses, treinando para aquele jogo, para aquela defesa que ele sabia que ele ia enfrentar na estreia. Aí depois disso você entra no rolo compressor da temporada e você não consegue produzir no mesmo nível. É cedo para cravar, mas também não é absurdo cravar que DJ McCarthy é bust, né? Como diz o nosso próprio Léo aqui, é concussão desde o primeiro snap. Concordou comigo. Ele não acha ninguém, ou o passe é muito alto. Contra o Ravens, me chamou a atenção os passes dele, que são altos, assim, que são fora de alcance, não é por pouco não, cara. É por muito, é meio corpo acima do recebedor. É nível James Winston de overthrow. Pois é. O James Winston também costuma fazer. Quando ele erra o cara... Assim. E aquele maluco que tava no Titans, como é que é o nome dele? Que eu esqueci agora também. Will Levis. Will Levis também. O Will Levis também era esse. Ele joga lá na primeira fileira da arquibancada. E a questão do college ser diferente da NFL não vale só para treinador, não, só para coach, não, vale para jogador também. Então, ele devia ter sido vendedor de seguro, que você falou, olha, talvez, né? Talvez ele estaria lá ganhando bastante dinheiro lá vendendo seus seguros, né? O Jake da State Farm lá fazer propaganda. Pois é. Complicado, ficou complicado pro Nine, né? O alter ego dele é o Nine. Mas aí já vem a empolgação do torcedor. O Léo concordou comigo da conquista do primeiro snap, mas já volto com a mensagem aqui, ó. Calma, Dietas não vai passar fome, porque é Brosmer Time, galera. Vai estrear na mesma rodada que o Brock Purdy, a comparação, que o Brock Purdy estreou em São Francisco e o imponderável vai atuar. O torcedor, ele é o eterno iludido, né, Tico? Não, e ele tá certíssimo. Se não pode ficar morrendo abraçado, defendendo, igual você ficou até no passado defendendo tua, cabeça de geleia, não. Tem que largar a mão do menino logo. Tem 3 semanas que esse aí não perde, meu irmão. Não ficar defendendo, é verdade, né? Uma de bye no meio. Tem que ficar nessa mesmo e larga a mão e já abraça o próximo. O próximo é o Max Brosmer. Vambora, é ele o cara. E só para não falar que a gente não falou do Packers, se não apanha em casa, parece que tá acertando, hein? Não sentiu muita falta do Josh Jacobs, o reserva lá. Agora é Emmanuel Wilson? Agora eu não lembro. É isso mesmo, né? Correu bem. Tem uns 15 Wilson no Green Bay. Não, e Emmanuel também, para tudo que é lado, tá complicado aí na hora. O pauteiro se confunde, tá? Então, correu para mais de 100 jardas, o ataque em si começou a melhorar. É a hora certa. Você, às vezes, tem uma decaída no meio da temporada, vai chegando numa semana de ação de graças, você começa numa crescente, você chega forte no playoff. Então, um pouquinho de otimismo pro lado de Green Bay, que a gente estava achando muito ruim o ataque, o andamento, pelo menos contra esse jogo, contra uma boa defesa, né? Defesa do Brian Flores, produziu legal. Para terminar o treta, mais um in memoriam pro nosso Magal, a gente já prometeu lá atrás, agora a gente vai trazer informação, uma pena que ele não tá aqui, que além da derrota pro Lions, jogando como nunca e perdendo como sempre, as teorias da conspiração, que a G lembrou que o Magal já estava no grupo ali, narrando o que ia acontecer, pois é, o Malik Neighbors também estava postando a mesma coisa que o Magal, só que em vez de estar postando no nosso grupo, o Malik Neighbors, que está machucado fora da temporada, estava postando em público no Twitter que ele estava insinuando que, às vezes ele acha que as chamadas do time, do Giants, são propositais para perder. Ele insinuou isso, eu não lembro o texto exato, mas ele... Insinuação disso de quem trabalha na empresa não é insinuação mais, né, Tico? Você já passou pro outro lado, né? Mas aqui também a gente tem que se defender, né? O nosso jurídico tem que se defender de acusações. Então, supostamente, ele sempre vem o emoticon que o Anderson Brown adora, o supostamente, né? Supostamente, tá perdendo de propósito. Aí, lógico que logo na sequência ele se arrependeu, foi lá e deletou, e esqueceu que o print é
eterno. E o Magal, como a gente disse, estava no nosso grupo narrando a mesma coisa. Ó, agora eles vão fazer de tudo para entregar, para não perder a pique. E aí? Vocês, olhando de fora, de forma isenta, parece realmente o tanque tradicional, primeiro time eliminado oficialmente da disputa pelos playoffs, vamos tancar e não perder uma pique boa? Ou vocês acham que é só incompetência mesmo, porque dali não tem como esperar muito mais coisa não? Eu supostamente acho que é o supra-sumo do tank isso daí. Só que eu acho também que tem um negocinho, a gente nem queria ganhar mesmo, a gente tá pensando no ano que vem, não, a gente não tá nem aí. Tem um pouquinho disso assim, mas acho que realmente tem muito a ver com o tank, né? Só que aí, que nem o Ali falou, é diferente a gente ficar aqui fazendo suposições, né? O Magal ficar lá no grupo fazendo previsões, né? As visões de Raven lá, falando que, não, agora vai acontecer isso. Dele, não, o final ideal para esse jogo seria aquilo. O cara da empresa vinha e fala isso. Depois vai lá e apaga. Aí, supostamente, né, a gente vai olhando com outros olhos esse supostamente. Mas, assim, eu acho que nos últimos jogos, o Giants não tá fazendo nem questão de esconder muito, não, assim, já tá, assim, sabe aquela coisa? Deixando meio os rastros, assim, deixa lá, deixa o povo, deixa pensar, não tem problema não. Porque, querendo ou não, a campanha deles está perdida. Então, eles não têm mais muito a perder. E agora realmente usar os próximos jogos aí sei lá, de uma pré-season, né? Porque não tem mais muito o que ficar escondendo, não, assim. Acho que já tá bem escancaradinho isso daí. Ó, eu sou do time que o dono supostamente pagava, supostamente nada, o Brian Flores declarou isso para os outros, para quem quisesse ouvir, que o dono pagava para poder perder. Então, é óbvio que existe take. Um beijo pro Batata, que odeia esse tipo de discussão. E tá mais do que claro quando alguém que tá dentro da instituição fala isso. E com o correspondente, com um torcedor fanático aqui do Brasil concordando, meu irmão, você quer mais o quê? Quer mais indício de quê? É óbvio que você, como sendo o primeiro eliminado do playoff, você vai tentar maximizar seus ganhos, que são perdendo na temporada. Isso não tem muita dificuldade de raciocínio, não. O problema é que ele tem que competir com o Titans, com o Jets, que naturalmente perderiam e perderão mais do que, e já estão digamos, com uma vitória a menos, ou seja, estão na frente com o número de vitórias, né? E, por exemplo, o Miami vai até tentar fazer isso, mas o Miami tem uma sequência agora da volta do bye, que é o Saints e o próprio Jets. Como é que você perde 2 jogos desses? Se você botar a pessoal do terrão lá, practice squad, para poder jogar, você tem que ganhar desses 2 times. Então, realmente, por exemplo, no caso de Miami, já está difícil, mas nós já temos 5 picks entre as 100 primeiras. Então já dá para reconstruir um time bacana. Eu não sei como é que tá a situação de cap no caso de picks do New York, né? E seria aconselhável eles a pelo menos conseguir alguma posição a mais para pelo menos trocar com alguém por algumas outras picks de segunda rodada aí e reformular o que eles precisam reformular no time. Brian Flores está processando o Miami por supostamente ter oferecido $100 mil por derrota. Então eu acho que o ponto do nosso Batata não está inválido. Olha só, foi o podcast que mais falou supostamente em menos de 10 minutos na história, tenho certeza. Cara, supostamente, você não sabe. O nosso jurídico é muito orgulhoso da gente. Então, supostamente o Brian Flores recebeu a proposta de $100 mil. E o Stephen Ross não negou, ele só falou que estava brincando. Então ele não negou que ele ofereceu $100 mil por derrota, só que era, pegadinha do malandro Stephen Ross, isso aí. Tem casos, o que não invalida o ponto do Batata, que o cara que tá fardado ali e quer botar uma imagem boa na tape, de repente para ir para outro time melhor e seguir a carreira, ele não vai pisar no freio, ele não vai deixar o outro time pontuar de propósito. Então, isso tudo tá relacionado. É que o head coach é o cara que vai tirar esse cara que é melhor e botar um pior no lugar dele, sob alguma justificativa de esquema, e o cara pior não vai conseguir produzir o mesmo tanto e vai acabar perdendo. Então, o ponto do Batata não é inválido, mas que o tank existe, eu acho que está mais comprovado. Quando o Malik Neighbors me fala isso, e a gente não sabe, será que o interino lá, o Mike Kafka, ele não está querendo agradar o patrão para poder ter uma chance de ser efetivado? Tem muito interesse envolvido nisso, gente, e aí não tem jeito. Aí você chama 4 jogadas de passe seguido, podendo correr com a bola e gastar relógio para posicionar para o field goal. Para mim é muito óbvio que é deliberado, né? Até o Malik Neighbors sabe. Agora vai sempre vir alguém para romantizar e falar, não, isso não existe, cara. Isso existe
e eu acho que esse tweet do Malik Nabers deletado é mais uma prova de que existe, né? Nosso Gilson diz que o J.J. McCarthy não é bust. Fields era titular até semana passada, Bridgewater é lembrado e Tua não é nada demais. Cara, nenhum deles estava em 80, nem sei falar, em 846 de 847 quarterbacks possíveis em EPA e 345 e 346 possíveis de algum outro parâmetro aí desses nerdolas que fazem estatística. É historicamente ruim. O J.J. não tá no patamar de Fields, ainda mais o Bridgewater, começo de carreira, jogava muito. Até estourar o joelho em Minnesota, eu tinha um potencial gigante. E é um ótimo backup, até entrou em campo aí esses dias. Esses dias não, domingo. E o Tua tem jogo de playoff, tem jogo de 70 pontos contra o Broncos. Então, são patamares diferentes. O J.J. McCarthy tá realmente cavando esse poço lá pra baixo. Tá? Não dá pra comparar, não. Ó, de treta era isso. Vamos acelerar então, porque a gente fala demais, né? O tempo vai passando. Vamos dar aquele geralzão dos outros resultados da rodada com ele, o nosso roletão da rodada. Encomendei uma vinheta pro Lorde Vinheteiro com áudio diferente, ele não me entregou, tá? Mas semana que vem a gente tenta de novo. Vamos lá, um dos jogos da rodada, também bom jogo, viu? Entregou um pouquinho menos, mas entregou bons momentos de disputa aí. O Chiefs bateu o Indianapolis Colts por 23-20 na prorrogação. Aí já tá o Eduardo Tolentino lá na diretoria falando que a dinastia voltou. Não voltou, calma. Mas pelo menos não morreu. Sobreviveu, vitória importante, tá 6-5, ainda tá 3 jogos atrás do Broncos na disputa pela divisão e tá muito embolado com Jaguars, Chargers, agora Ravens e Steelers na disputa pela vaga que vai sobrar do wildcard da AFC. Mas a gente vê que o Colts é um time muito bom, que não está acostumado ainda a ser tão bom na hora decisiva, na hora da tomada de decisão, de brigar com um cachorro grande. O Chiefs é mais tarimbado, é mais calejado e levou essa vitória aí por 23-20, olha. O Kansas conseguiu arrastar esse jogo para o ponto que o Colts não queria, né? O Colts tem aberto vantagens e controlado mais essa vantagem no placar, e o Chiefs ficou no jogo o tempo inteiro. Quando o Jonathan Taylor não funciona tanto, o Colts não consegue desembolar o jogo rápido, e mérito aí para a defesa do Kansas City Chiefs, que foi muito bem contra o jogo corrido e contra um cara excepcional que é o Jonathan Taylor. Descobri hoje que ainda existe o Mo Alie-Cox, né, no domingo, tá vivo ainda o tight end do Colts, e o Michael Pittman continua sendo o cara confiável, embora não seja mais a primeira opção de lançamento do Daniel Jones. Agora, o que o Chiefs fez foi colocar o Rashee Rice para jogo. Que diferença que ele faz. Bandido pra caralho. Mas que diferença ele faz dentro de campo, hein? Com certeza. Isso que você falou ali do Jonathan Taylor é o que acontece. Quando o Daniel Jones não tem o Taylor para fazer ali a jogada terrestre, ele fica mais limitado, digamos assim. E aí, para quem vinha... a gente estava falando muito que ele está sendo um quarterback constante, que ele está conseguindo ali, né, fazer a questão ali de levar esse time, fazer o que tem que ser feito, né, não é um grande, né, mas aí a gente vê, se você vai falar de Patrick Mahomes e querer comparar os dois, aí a comparação é nisso, né, então assim, chega lá o Mahomes no quarto, eles tiveram 33 first downs contra 10 first downs do Colts. Então, assim, e o Daniel Jones conseguiu ter menos porcentagem de conversão de passe, de passes completos. Então, assim, o Mahomes teve mais passes e maior porcentagem, que a tendência é ser o contrário, né? Quanto mais você tenta, a tua chance de errar é maior. Então, assim, é nessa hora que o Mahomes mostra que realmente ele tá, assim, carregando esse time do Chiefs ali e dá o jeitinho dele de fazer ali. O Kareem Hunt também correu bastante com a bola, acho que fez a diferença ali, né, conseguiu dar um fôlego também, né, porque querendo ou não, Jonathan Taylor pro lado do Daniel Jones, vamos falar aqui também do Patrick Mahomes, que se tem um cara que corre, que te dá a opção de também avançar pelas jardas terrestres, isso te ajuda um monte, então assim... Pelou o Pacheco e a concorrência, né, agora ele retomou o titular total, né. Sim, eu peguei ele até na semana que eu coloquei ele no meu Fantasy, eu comentei, falei, acabei de pegar esse cara aqui, ele tá, assim, uns 3 jogos aí que ele já tá dando, acho que esse respiro pro Mahomes conseguir fazer o que ele faz, né, cara, que é chegar lá, fazer uma conversão de 2 pontos ali que faz parecer fácil e consegue tirar o coelho da cartola, coisa que o Daniel Jones mostrou que ele é ok, né, se ele vai chegar numa situação dessa, se não tem o seu running back
numa boa forma, ou pelo menos conseguindo encontrar, né, a corrida terrestre, ele vai sim ficar limitado, ele vai ter dificuldade em tirar a jogada para segurar a vitória, né, ou para tentar ganhar o jogo. Eu acho que não dá para individualizar também as atuações do ataque do Colts, porque o próprio Shane Steichen repetiu diversas vezes na coletiva que ele enfiou a cabeça naquele lugar. Nas chamadas, ele começou a tomar... Ele entrou na espiral de decisões erradas e ele mesmo percebeu que no final o resultado teve a ver com essas decisões. O Jonathan Taylor não correu porque não estava conseguindo jardas ali. Claro, estava com dificuldade, a defesa estava parando muito bem. Mas aí o Shane Steichen simplesmente abandonou o jogo corrido e começou a chamar passe. Aí a janela fica mais apertada. Aí vai chegando no final do jogo, você fica mais pressionado e o Daniel Jones não conseguiu entregar porque a defesa do Chiefs também fez um ótimo trabalho. Então, a gente individualiza porque algumas opções poderiam ter sido melhores individualmente, mas essa derrota está na mão do Shane Steichen chamando esse ataque também, né? Ele mesmo admitiu. Monday Night Football. O jogo em si não foi grandes coisas, 49ers 29, Carolina Panthers. Não foi aquele jogo de você acompanhar com emoção. Um show de interceptações. O Brock Purdy voltou da lesão no lugar do Mac Jones com 3 interceptações. O Bryce Young, se não me engano, teve mais 3 também do lado dele. Uma loucura de turnover. Mas o que ficou desse jogo mesmo foi a treta. O soco que o Jauan Jennings deu no safety do Panthers, o Trevon Moehrig. E ninguém entendeu. Falou, que isso, cara? Por que ele fez isso? Lembramos do Brian Branch lá na semana 5. Foi bater no Juju Smith-Schuster. Quando acabou o Lions e Chiefs, parecia a mesma coisa, mas rapidinho a galera recapitulou o final de uma jogada, enquanto estava rolando ali o apito, o Trevor Moehrig simplesmente deu um soco nas partes baixas do Jauan Jennings. O Jauan Jennings, então, não reagiu na hora, guardou, esperou o final do jogo e foi lá descontar. O Kyle Shanahan deu entrevista falando que é isso mesmo, que ele foi muito bem de não reagir na hora, de guardar para o final, então ele apoiou o próprio jogador, mesmo sabendo que é uma atitude antidesportiva, mas no caso do revide, ele achou válida, o técnico achou válida a reação. E parece que a NFL também achou válida. Por quê? Porque o safety do Panthers, o Trevon Moehrig, eu não sei se pronuncia Moehrig, tá? Foi suspenso por um jogo já, oficialmente, por conta de ter dado um soco nas partes baixas. E, por enquanto, não saiu suspensão pro Jauan Jennings. Então, como foi revide, deve ficar só na multa, e ele deve poder fardar para jogar na rodada de ação de graças. Tá justo? Quando é chumbo trocado não dói? Se a NFL tá dizendo, né, como eu falei, a NFL tende a ser um pouco... não ter muita ponderação nas... Mas assim, eu não vi acontecendo, eu vi depois, né, que nem eu tava, a gente tava, o que tá acontecendo, eu tava ainda meio na raiva, né, porque eu tava torcendo pro Panthers nesse jogo aí, acabou não rolando, culpa, né, várias culpas aqui, mas enfim. Então, quando aconteceu a trocação de chute ali, de soco, eu não entendi muito bem o que tá acontecendo, e eu fui dar uma olhada depois e vi que realmente foi um revide, então talvez a NFL achou que tá por bem manter a punição apenas para quem provocou, digamos assim, né, para talvez inibir as provocações. Eles são muito, muito criteriosos com essa questão de provocar, né, você não pode provocar, você não pode comemorar provocando, você não pode ir lá cutucar o coleguinha, então acho que eles acharam que o revide nesse caso foi justo, né, e esse jogo aí eu fiquei brava porque assim, o Panthers eu tava botando fé neles, assim, falei, não, vou botar fé neles, e tava tudo dando certo, cara, o Brock Purdy teve 3 interceptações, a bola caiu no colo deles, assim, várias vezes, sabe, então, assim, eles não aproveitaram o Bryce Young, pra vocês terem uma ideia, o Rico Dowdle, o running back, ele foi o que mais correu, com 38 jardas, e ele foi o que mais recebeu, com 36 jardas. Então ele foi o maior recebedor, o running back. Então, assim, praticamente jogou sem wide receiver, né, praticamente. E o destaque do Panthers ali foi o Chris Barnes, que teve 10 tackles ali, o linebacker. E nessa parte aí, o Christian McCaffrey, para variar, fez o que ele já sabe fazer, assim, joga ali praticamente quase sozinho, né, vai entrando ali e achando buraco onde não tem. A questão que me chamou a atenção aqui, e até lembrei uma fala do Tom Brady, porque o Brock Purdy, ele teve um jogo abaixo da média, assim, ele teve um jogo ruim, e o Mac Jones estava jogando bem. E o Tom Brady deu uma cutucadinha há um tempo atrás, falando assim, tem que ir com quem tá embalado.
Porque eu estava embalado lá 25 anos atrás e o Patriots foi comigo, então tem que ir com quem está embalado. Só que eu não vi tanto essa discussão agora, eu vi essa discussão quando o Brock Purdy voltou. Né? Agora o povo não tá muito... Tem gente que fala, não, o Brock Purdy sadio é ele que vai, se ele tiver com saúde é ele que tem que ir e tal. Mas ele teve um jogo bem abaixo da média. Ali o Panthers, o Bryce Young foi muito ruim, né? Também teve 2 interceptações. Então o povo tava falando que era o interceptação Monday Night, sei lá, uma coisa assim. Porque realmente foi um joguinho ali que... Agora eu tô torcendo pro Panthers perder todos os próximos jogos deles, porque vão merecer, né? Que o Niners provavelmente vai conseguir essa vaga de wild card aí, e porque realmente agora fica a questão, né? Se Brock Purdy vai conseguir mais tempo de jogo, tempo de tela, para recuperar o futebol dele, ou se a torcida vai com o Tom Brady aí nessa vai com quem tá embalado. Jogador por jogador, o Brock Purdy é mais jogador do que o Mac Jones, mas ele tem um problema. Ele tem um problema de voltar. Na outra contusão mais longa dele também, ele voltou tão mal quanto ou até pior. Só que ele tinha mais armas, né? Ele tava com mais gente dentro de campo, ele tinha um Deebo Samuel com o extra classe, que já não tá mais lá no 49ers. Dessa vez ele tem o Christian McCaffrey Futebol Clube e olha lá, né? O primeiro drive do jogo mostra muito isso. Ele acionou o McCaffrey 8 vezes no primeiro drive, tanto recebendo quanto correndo. Então você vê que é um cara que é um time inteiro dentro de um cara. Fora isso, é passe pro George Kittle ou pro Jennings, que acabou fazendo o primeiro touchdown da partida. Quanto à atitude do Jennings, é isso aí, meu querido. Não revida na hora, não. Senão os dois são ejetados, ou você é ejetado e o cara não é. Guarda, dá uma esperada, porque vingança é um prato que você come frio. Falando um pouquinho do outro lado da bola, do Bryce Young, você espera isso. Essas interceptações, esses erros mais de colar a placa, embora ele já não seja mais nenhum calouro. Mas esse é o jogo dele. Ele tem que arriscar um pouco mais, o Panthers não tem tanto talento do outro lado. Então eles têm que fazer alguma coisa mais criativa. Já o Brock Purdy não. Se você colocar a bola na mão do McCaffrey, ele vai correr pelo menos para 4, 5 jardas quase toda a corrida. E você vai ter um jogo um pouco mais seguro. Eu acho que ele é o titular ainda por uma boa margem, mas acho válida a discussão aí também do melhor momento. Não acho que seja saudável para o 49ers, mas eu também não ligo muito para o 49ers, não. Um beijo passar. Muito também preservação do seu contrato. Se você está pagando 53 milhões no titular, é muito complicado o seu reserva que está ganhando, sei lá, 4, ser mantido, porque isso pesa também no trabalho do GM, quem decidiu dar esse contrato pro cara. Tem outros pormenores nisso aí. Mas até o nosso João Henrique está aqui no chat falando volta Mac Jones. Quando começou o jogo, e a gente viu até antes das interceptações, mas como o Brock Purdy estava enferrujado, coitado, ficou muito tempo fora também, mas realmente não estava se encontrando na partida, eu fiz coro ao volta Mac Jones ali, porque o Mac Jones terminou jogando muito melhor do que o Brock Purdy voltou. Né? Mas é difícil, não é fácil tomar essa decisão de manter o reserva da mão quente, não. Né? Vamos girar a roleta mais rápido agora, hein? As 2 decepções, será que são decepções? Os 2 supostos contenders, já que é o dia do supostamente, 2 supostos contenders que se enrolaram. Primeiro, no Thursday Night, o Buffalo Bills perdeu para o Houston Texans, derrubando uma galera no Survivor também, uma das zebras aí da rodada. Quebremos o homem! 23-19. Quebremos o homem! Com 8 sacks do Josh Allen, com um jogo dos Edges, Daniel Hunter e Will Anderson Jr., acabando com a linha do Bills, acabando. Então, uma aula defensiva do Texans, deixando a galera mais otimista, e mais uma vitória sob gestão do Davis Mills, que a gente vai falar mais dele lá no TD Fumble. E o Pittsburgh Steelers perdeu por 31-28 para o Chicago Bears. Bom jogo também, tá? Com uma atuação muito boa, principalmente do ataque do Bears, o Ben Johnson mostrando as garras aí, e mais um jogo em que a defesa mais cara da liga não consegue frear o ataque adversário. Então agora, com essa derrota dos Steelers, já está empatadinho, como eu disse lá na abertura, com o Baltimore Ravens na liderança da divisão AFC Norte. 2 decepções ou do jogo esperado? Não, a gente que superestimou, não dá para contar muito nem com o Bills nem com os Steelers para ir longe essa temporada aí no playoff.
O Steelers conta muito com o Aaron Rodgers, que não estava, né? Foi Mason Rudolph Futebol Clube, dublê de ator pornô com o Fred Mercury, com aquele bigodinho, fantástico. Acho que deve ser mantido até o final da temporada e a gente cortar o Gandalf da Montanha Cinzenta para fora. Quem sabe Mason Rudolph, com essa figura um pouco mais aprazível, consegue fazer a gente ter simpatia pelos Steelers, né? Agora, preocupante quando você toma 31 pontos do Chicago Bears. Também, a vitória foi completamente não intencional também. Foi vitória culposa do Chicago Bears. Eles iam fazendo ponto e tomando ponto do mesmo volume. Não tinha muita... Mas agora que você falou, realmente, deixou a impressão de que o ataque tá rodando melhor com o Mason Rudolph do que tava com o Aaron Rodgers. A gente cantou essa pedra aqui semana passada. Tá mais solto, pelo menos tá mais solto. Então, acho que o bigodinho teve seu efeito. Agora, o Chicago Bears ainda não é esse grande time, mas se provou contra uma boa defesa. Então vamos dar essa vitória aí pro seu Caleb Williams, que não é ainda um jogador de NFL, tá, gente? Calma aí. E no Houston Texans, a gente quebrou o seu Josh Allen para sempre. Ele vai olhar aquela derrota para Miami e vai falar o que aconteceu, e a gente vai tirar esses caras do playoff, velho. Tem uma chance clara de o Bills não ganhar a AFC West. East. Então, acho que... Existe uma chance também, improvável, mas não impossível, de Bills, Chiefs e Ravens ficarem fora dos playoffs, dependendo da combinação de resultados. Já pensou um playoff da AFC sem Chiefs, Bills e Ravens, que eram os favoritos para levarem a conferência aí no começo da temporada? Seria uma loucura, Loucura. Né? Loucura. Então é isso. Acho que a NFL é feita dessas graçolas aí. Não, e principalmente esse ano, né? Esse ano acho que ele tá extrapolando, assim, nas graçolas. Tem time vindo como contender que ninguém nem sonhava, e o Buffalo Bills, Josh Allen fez mísero 8 pontos no Fantasy. Eu tô quase dropando, assim, tô por um jogo, acho que talvez no próximo jogo, se ele fizer 8 sacks, cara, é muita coisa para um quarterback do calibre dele. Quanto ao Texans ali, eu vou falar que aquela camisa é muito linda. Eu não gosto de camisa vermelha, mas aquela ali eu fiquei olhando, cara, eu falei, será que eu vou ter que comprar uma camisa dessa, tal? Achei, o ponto máximo pra mim do Texans foi essa camisa aí, não gosto. Conjunto, capacete, camisa. Lindo, muito bonito. E um detalhe que eu falei, cara, às vezes nessa cagadinha, o Ray Davis, que voltou para um retorno de 97 jardolinhas, na comemoraçãozinha ele deu uma cambalhota, que ele caiu com a lombar no chão, que ali o cara perde a temporada por bobeirinha, que a gente já viu comemoração de jogador de futebol estourando o joelho, deslizando no chão, que eu fico, cara, ali eu falei, ai meu Deus do céu, se esse cara se machuca. Mas fora isso, o Steelers, eu adoro o Aaron Rodgers, mas eu preciso concordar com vocês que o Mason Rudolph, assim, teve uma interceptação ali, mas eu acho que ele teve mais ritmo de jogo, e eu constatei que realmente o time gosta mais dele. Você vê o clima dentro do campo diferente. A comemoração de touchdown, não tem aquela carinha um pro outro, parece que os caras jogam com tensão perto do Aaron Rodgers, assim, com medo de, meu Deus, se eu não fizer certo aqui, eu vou levar um xingão e tudo mais. Eu vi que fluiu mais. O TJ Watt, assim, acho que a defesa ele só não tomaram 31 pontos, mas assim, ainda jogou bem. TJ Watt acho que foi um sec no Caleb Williams, que ele gira, ele amassa, é um monstro. Ele dobra e Sim. larga o Caleb Williams, que é um negócio Sim. de cinema. Ele forçou um fumble, né, que foi recuperado pelo Nick Herbig, e, cara, realmente, assim, podia ter sido mais elástico isso daí, se não fosse a defesa ali de Pittsburgh ter segurado um pouquinho, porque realmente tomar 31 pontos dos Bears é um pouquinho... O Caleb Williams chega até que, fez o trabalhinho dele ali, e o Mason Rudolph, eu acho que tem que ser a ver aí o futuro dele, talvez... Não sei, talvez nem tanto questão de colocar como qualidade um do lado do outro, mas eu acho que o conjunto talvez faça melhor para os Steelers aí no resto da temporada. É preocupante, tanto para Bills quanto Steelers, essas derrotas, não pela derrota em si, porque a gente sabe que qualquer rodada você está jogando contra profissionais que têm a capacidade plena de te vencer. Mas, para o decorrer da temporada, pensando na concorrência, tanto Bills quanto Steelers precisam se preocupar?
Sim. Sunday Night Football prometeu e não entregou. Infelizmente, os confrontos que a gente aposta com o Tampa Bay Buccaneers, pelo menos fazendo um jogo duro, eles não estão entregando. Já não é de hoje que esse ataque tá patinando aí, tá mal. E o Baker Mayfield ainda se lesionou. Tivemos que ir de Terry Bridgewater, como muito bem lembrado aqui pelo Gilson mais cedo, para comandar esse ataque no segundo tempo. Direto do high school como técnico, voltando pro... Aí ele teve aquela participação no playoff Detroit ano passado e agora reserva do Baker em Tampa. Final de jogo... Suspenso no college, Suspenso porque levava os meninos de van, dava lanche pros meninos. Final de jogo, Rams 34-7 contra o Tampa Bay. O Rams mantém um favoritismo na NFC. Stafford se mantém no papo de MVP. Davante Adams jogou muita bola. O time tá redondinho. A gente falou do Green Bay Packers se acertando. E o Rams continua numa crescente que ele vem desde o início da temporada. Como favorito da NFC, vai dar trabalho esse Rams, hein? Eu assisti nesse jogo, eu não sou muito fã do 49ers, todo mundo sabe, mas esse jogo me remeteu a um sentimento que eu tive num final de conferência que teve do Niners contra o Eagles, onde eles perderam todos os quarterbacks. Eu vi o time sofrendo naquele jogo, e esse jogo eu vi o Tampa Bay, assim, eu tive a mesma sensação, eu falei, cara, esses caras estão sofrendo dor, além da dor do jogo lá, né, porque você vê o Baker Mayfield com o ombro, né, torcido de novo lá, os caras fizeram 7 pontos ali que ele fez ainda antes de lesionar, né, então ainda deram o azar de pegar, para mim, o time que aí é um contender, talvez o top 1 aí do contender da NFL hoje, né, tá com, para mim também, o Matt Stafford, para mim hoje é um dos talvez o mais cotado para ser o MVP, tá jogando muito bem. O complementary football deles está muito redondinho, que nem falou todas, né? O Davante Adams também, graças a Deus, esse eu também tenho no meu fantasy, 2 touchdowns. Então, o Tampa Bay, para mim, sofreu tanto quanto o 49ers naquela final de conferência, onde perdeu de também, acho que era 30 e pouquinho a 7 também, com o time aos frangalhos, assim, né, vendo seu quarterback novamente machucado e sem saber, um time que estava vindo bem, estava, né, desempenhando ali no comecinho e daí viu tudo cair por terra aí, agora tá 6-5, né, e vai ter que brigar aí para conseguir alguma coisa nessa temporada. Eu tô completamente Staffordizado, meu gordinho, velho gordinho, eu tô me identificando, cara. Então, o Stafford tá fazendo jus ao nome que ele criou lá em Detroit, e que muita coisa era por conta da parceria com o Megatron, e ele provou, trocando pro Rams, levando o Rams ao Super Bowl, e ganhando o título, e agora, nessa retomada de que ele era o homem certo para a missão que queria o McVay. E mais, né? Mandar um beijo para Jared Verse e toda a defesa do Rams, que está jogando um bolão, e o coordenador está sendo especulado como novo treinador do Miami, o Chris Shula. Beijo. Estou olhando esse Rams aqui, ó, com lupa. Agora é uma pena, né? O Baker Mayfield machucado é sempre uma pena, porque é um cara que a gente gosta muito. É um personagem muito legal, mas infelizmente também se expõe a riscos demais. Lá no TD Fumble, a gente volta a falar do Baker, e ele foi avaliado como uma low-grade sprain no ombro esquerdo, não é o que lança. Vamos lembrar que é a mesma lesão, basicamente, que decretou o final da passagem dele pelo Browns, que ele foi dar um tackle lá errado e machucou o ombro e nunca mais foi o mesmo. Mas existe possibilidade dele nem perder a próxima partida. Vai tratar o ombrinho, deve ser uma contratura, um estiramentozinho, uma distensão, né? Um low-grade sprain. É alguma coisa que não é tão grave. Com espinhela caída. O nervo. Pinçou o nervo, vai soltar aí na físio durante a semana, pode voltar. No ombro é o manguito, é o grande culpado. Manguito. Então pode ser que já volte. Se voltar, ajuda, né? Mas mesmo com ele, esse ataque já não tá andando legal. Agora é para girar na velocidade da luz. Começa com você, Wally. O que dizer sobre Seattle Seahawks 30-24, Tennessee Titans? Então, o Tennessee Titans deu mais trabalho do que o esperado para o Seahawks, mas era uma vitória que, se Jackson Smith-Njigba não puder garantir, ninguém garante, né? Tá pegando tudo, tá pegando até o Wi-Fi, ó. Comenta, Jay. Me surpreendeu esses 24 pontos do Titans em cima da defesa do Seahawks. Para mim, não esperava. Para mim, é uma das melhores defesas, e esse ataque aí do Tennessee foi uma surpresa para mim. Achei que ia ser, sei lá, 45-2. Efeito do interino.
como que o clima e o ataque melhoram. O Ken Walsh está muito melhor com o Mike McCoy do que estava com o Brian Callahan até ser demitido. Então, esse efeito interino aí, no Titans pelo menos, tá claro. E do lado do Seahawks, como disse o Wally, JSN, Jackson Smith-Njigba, com uma temporada possível, se mantiver o pace, de passar de 2.000 jardas e bater o recorde de jardas recebidas na NFL. Temporada histórica do cara. Ele quebrou um monte de recorde. Sempre joga ali na segunda janela, então acaba que passa mais batido, não tem tanto prime time, mas o que ele tá fazendo é absurdo. Baltimore Ravens 23-10 New York Jets. O Ravens, enferrujadaço, foi perdendo por 7-3 pro intervalo, mas no segundo, 2 touchdowns corridos do Derrick Henry no segundo tempo. New York Jets teve fumble já quase na endzone do Breece Hall e acabou com mais uma derrota. Também não é muito surpresa, né, Jay? Não, esse aí o Jets foi pra perder e o Ravens quase atrapalhou os planos deles ali. Falou, não, peraí, vocês não vão perder não. Daí eles fizeram um fumble ali e deram um jeitinho de perder, mas foi... Assim, assim, a gente sabia que talvez, né, no finalzinho ali o jogo reviraria, né, mas teve um pouquinho mais de emoção do que eu esperava também. 2 observações sobre esse jogo. Primeiro, o Lamar Jackson me preocupa o quanto que ele não conseguiu soltar a muscula ainda, hein? Contra o Jets era pra ter dado uma soltada a mais. E... seu Derrick Henry resolve a hora que não tiver ninguém, você dá a bola nele, ele cai pra frente, é 3 jardas. O Lamar tá travadinho, claramente travado. E aí, quando ele tá travado assim contra o Jets, a gente nunca sabe se ele tá economizando para pegar o Bengals na quinta-feira, que já tá perto, semana curta, ação de graças, ou se ele simplesmente tá sem condição de correr mesmo. Porque só essa temporada ele já ficou fora de treino por conta do hamstring, que ele foi pro banco, e a gente foi de Cooper Rush e Tyler Huntley. Depois ele teve joelho, já teve fora pro tornozelo, e essa semana ele tá com problema no dedão. Então vai vendo aí. É preocupante. Vamos ver o que ele arruma. Da cintura pra baixo ele tá sofrido, hein? Tá horrível, tá horrível. Agora vamos ver se é só controle de dano ou se realmente é preocupante. Quinta-feira já tem contra o Bengals. New England Patriots 26-20 Cincinnati Bengals. Acho que foi até prorrogação, né? Preocupante pro lado do Patriots a lesão do left tackle Will Campbell, que tava jogando muita bola. Não é fim de temporada, mas vai demorar aí pelo menos umas 4 a 8 semanas de expectativa para voltar. E o Bengals teve a chance de segurar esse placar aí, mas o Joe Flacco, infelizmente, entregou para a defesa do Patriots essa vitória. Então, 26-20, New England Patriots, olha. Infelizmente, o nosso velhinho tá dando sinais de cansaço. O Cincinnati Bengals está realmente sofrendo algumas coisas. Sofreu nesse jogo algumas coisas por conta do próprio Joe Flacco, a observar que o T. Higgins, que ia bater o recorde da franquia de TDs recebidos, né? Ele, dos 5 líderes da franquia, todos são Hall da Fama, menos ele ia empatar com os primeiros com 10 touchdowns recebidos em casa. Infelizmente saiu machucado, e pro Joe Flacco altera muito, porque é um cara que ele confia demais. Claro que tem o Ja'Marr Chase também, mas o T. Higgins era a bola de confiança do Joe Flacco, e o New England Patriots fez força para perder esse jogo, tá, gente? Não é fácil, não. Tem esse detalhe, né? O T. Higgins saiu por concussão, o Ja'Marr Chase estava suspenso porque cuspiu no Jalen Ramsey, o Yoshivas também machucou no meio do jogo, então acabou o jogo que o Joe Flacco praticamente não tinha receiver, não tinha para quem lançar a bola, né? E mesmo assim... O Yoshivas até voltou, né? Mas voltou, assim... Baleadaço, só para fazer sombra ali na marcação. Então, o Patriots estava amassando todo mundo, conseguiu vencer só por 26-20, e esse Bengals todo esfacelado aí. Eu acho que foi bem isso mesmo, mas em contrapartida o Drake May pegou ali uma interceptação, ele soube pegar um jogo ali com adversidade e soube dar a volta por cima dele ali, né? Do jeitinho dele, né? Mas conseguiu. Vai casca, né, Gi? Vai, tem que apanhar um pouquinho, né? De um time que tá aí todo esfarelado, né? Então, acho que ele voltou bem, ele conseguiu ali várias conexões com o Hunter Henry, e aí eu acho que o torcedor do Patriots, que lembra aí do Brady Gronkowski, fica com o coração quentinho, né? Começa a ver aí a conexão do seu quarterback com o tight end, e acho que foi o que, tanto que ele teve quase 300 jardas e 115 foi pro Hunter Henry, então é uma conexão aí que acho que nesse jogo foi bem trabalhada, e também a questão psicológica ali do Drake May, de ser um cara novo ainda, que tá, como o Ali disse, pegando casca, né? Tava na adversidade, foi interceptado e conseguiu manter o nível dele de jogo. Aproveitar que a Jayce citou o Hunter Henry, vários pacotes com 2 tight ends, Hunter Henry e Austin Hooper,
Eu acho que a comissão técnica do Patriots andou vendo Gronkowski e Hernandez, andou revisitando o passado da franquia aí. Com certeza. Achei que o torcedor do Patriots ficou nostálgico aí com essa conexão dos dois. Lembrando que o Bengals abriu 10-0, mas aí depois não conseguiu segurar a vantagem, né? Atlanta Falcons 24-10 New Orleans Saints. Kirk Cousins se reencontrando com a vitória. Pelada. Se a gente quiser pular esse jogo, pra mim, tô nem aí. Foi, assim... Não tem muito o que falar, gente. O Saints é um joguinho que ele prometeu nada e continuou entregando nada. Pelada divertida foi Jacksonville Jaguars 27-24 Arizona Cardinals na prorrogação, com mais um jogo extremamente questionável do Lourão Trevor Lawrence, mas esse jogo teve de tudo. Teve pataquada, turnover de lado a lado, teve que ir pra prorrogação para ser decidido. Ninguém queria vencer. No final, Jacksonville Jaguars venceu por 27-24 e continua na frente do Kansas City Chiefs aí na divisão das seeds do Wild Card por conta do confronto direto lá da semana 6, olha aí. É verdade, mas se um do ex-Clemson, né, Tigers, dropou, o outro pegou. O Travis Etienne fez um grande jogo. E uma curiosidade aí do Sunshine, ele teve 3 touchdowns, mas tudo ali para 10, 12, 15 jardas, né? Então o time carregou ele até a endzone, ele conseguiu converter ali. E aí, assim, ele é de passes longos, ele não é de passes longos, ele vai entregando ali no passinho curto, e ele é um dos últimos ali no passe longo, né? Atrás dele é apenas Lamar Jackson. Só que o Lamar Jackson também é um dos últimos em interceptação. O Trevor Lawrence é o terceiro, atrás de Geno Smith e Tua Tagovailoa. Ou seja, venceu, mas não convenceu. O prodígio de 2021 não dá para explicar, né? É o Sunshine, que eu acho que é por isso que ele tá aí com 7-4 na temporada, porque ou talvez pelos confrontos que pegou, talvez não, né, deu uma facilitada no caminho dele, mas assim, os números não batem, né? Esse eu já larguei a mão também, tá? Não dá não. Nunca defendi, na verdade, mas eu dava o benefício da dúvida. Agora, larguei mão. Então esse foi o nosso roletão. Antes da gente seguir pro TD Fumble, deixa eu só recuperar aqui que o Léo Schiavo falou. Que quando ele disse que o Brosman vai jogar igual o Purdy, porque ele tá estreando na mesma rodada, não era para ser igual o Purdy no Monday Night Football contra o Panthers, não. Tá? É o Purdy de 3 ou 2 anos atrás, ou 3, quando ele estreou. 2 ou 3, já perdi a conta, tá? A ver. Guilherme Farias disse que o lado positivo, que se o Bills não for pros playoffs, a comissão técnica vai toda de arrasta, né? Vão mandar todo mundo embora, é bom que renova e acaba esse suplício aí de não conseguir fazer esse ataque rodar. É isso aí. Bando de incompetentes. Tá satisfeito com o Bills, o nosso Guilherme Farias, né? Passados os jogos, agora chegou a hora da fofoquinha também, né? Vamos avaliar as últimas fofocas da liga com o nosso glorioso TD, ou Fumble. Acertou a miserável. Ninguém acertou. O maior quarterback da história não gosta de perder nem para a morte. Tom Brady revelou que a sua cadela Junie é um clone geneticamente idêntico à sua falecida cadela Lua, que o acompanhou por muitos anos de sucesso durante a carreira. O serviço da clonagem animal é fornecido pela empresa Colossal Biosciences, da qual, coincidentemente, o Brady também é um dos investidores. Então, clonar o cachorro preferido é TD ou Fumble? Olha, pra mim é Fumble, porque eu vi Pet Sematary. Então, meu querido, se você revive de algum modo o seu animal, uma hora ele vai te atacar. Tom Brady, toma cuidado. Eu ia falar que era um TD com Fumble, tipo um Tumble, não sei, porque... Cara, você vai falar do animalzinho do outro... Você tá chegando nessa. É proibido ficar em cima do muro. Tá? Eu vou sair do muro já. Porque você falar do animalzinho do outro é uma coisa, mas se eu pudesse reviver o meu petzinho que morreu, talvez eu faria. Então é aquela coisa que no outro você julga, mas quando é com você, você faz. Mas agora isso que o Ali falou me tirou do muro e daí eu não faria, é fumble totalmente. Jamais. Fumble, né? Principalmente os ricos e poderosos, eles têm que entender que a finitude da vida, ela vale pra tudo. Você não é imortal, você não é perfeito.
você não é invencível. Em algum momento você tem que lidar com frustrações também, seja perda, seja saudade, isso tudo faz parte do que é viver. Nossa, filosofia pesada, hein? Vou deixar só no fumble aí, vamos pro próximo. Fumble pro Tom Brady. O Baker Mayfield vai ser papai novamente, assim como o nosso Anderson Brown, um beijo pra ele, grande fã de Baker Mayfield. Na semana passada, o quarterback do Bucs anunciou que a esposa Emily está grávida do segundo filho do casal e que dessa vez é um menino. Ele descobriu que era um menino após um chá revelação, mas segundo Baker, sem muita firula. Apenas uma reuniãozinha pequena para os mais íntimos. Os papais foram lá cortar o bolo. Não coloriu não o cachoeiro. Fumaça, não coloriu o cachoeiro, não teve helicóptero. Chuva prateada, cano de moto estourado, fazendo a fumaça. Não. Teve que fazer um clean jerk e bater no saco. Não. Cortou o bolo, o recheio era azul, é menino, e foi isso. E aí, ao ser perguntado se ele vai incentivar o Pimpolho a jogar futebol americano, o Baker disse sem rodeios que ele vai incentivar o moleque a fazer o que ele quiser. Então, primeiro, chá revelação sem firula. E segundo, tentar não influenciar a escolha do Pimpolho. É TD ou fumble? TDzinho, né? Um TD aí pro nosso padeirinho. Eu acho que ele mandou super bem nos dois aí, né? Não tem que fazer... não sei, também é gosto pessoal, mas não tem, cara. Pra que estourar moto, não sei o que. Podia fazer um negócio ali, né? Colocar um drone ali no Y. Não precisa, né? É menino ou menina também, tanto faz que venha com saúde. E a questão de não influenciar também, né? A pessoa, né, que cresça e que defina, né? Se quer ser cantor, se quer ser jogador de futebol, jogador de basquete. Isso daí acho que realmente, como diz, a gente cria para a vida, né? O que falam, já que vamos filosofar hoje aqui. Eu concordo com a gente. Eu acho que é TD também, mas eu só tenho medo da influência do Baker. Já que ele não quer que jogue futebol americano, talvez ele incentive ele a fazer WWE, alguma coisa assim, porque o Baker Mayfield é esse cara, né? Dando capacetada, cabeçada no capacete dos outros. Então, assim, tem um pouco de medo. Mas eu dou TD pra ele. TDzaço, né, gente? O Baker Mayfield, eu acho que ele é uma das maiores reviravoltas de perfil aqui nesse podcast. Quando ele tava lá no Browns dando chilique, e a esposa dele postando coisa, era fumble atrás de fumble aqui. Era treta na TL do Baker e fumble no TD fumble. E de lá pra cá, ele teve aí essas pancadas que ele... Né, as reviravoltas passando por Panthers, por Rams. Ele se mudou de casa, né? Não mora mais no estádio lá do Browns. Não mora mais no estádio lá do Browns. Então, amadureceu e aí tá merecendo TDs. Vou dar TD duplo pra ele também. Tanto a revelação ali, né? Pra não passar em branco e ao mesmo tempo sem ficar fazendo muita firula. E também por dar liberdade do Pimpolho fazer o que ele quiser. TD duplo pro Baker Mayfield, quem diria? Há 5 anos atrás, a gente falando de Baker Mayfield aqui, que ele ganharia TD duplo, não, quádruplo, né? Sextuplo, porque é 2 de cada um aqui que ele ganhou. Parabéns pro padeirão, tá? Pra fechar o nosso TD Fumble, essa é boa, hein? Eu anunciei que a gente ia falar lá mais cedo também. Quarterback humildão, desde que assumiu a titularidade, enquanto o CJ Stroud se recupera dessa concussão que tá durando, né? Foi na semana 9 contra o Broncos, ele tá concussionado até hoje. Mas foi igual o Tua lá, mãozinha envergando, caramba. Foi, pois é. O Davis Mills veio, assumiu o ataque do Texans, e ele não só venceu os 3 jogos que ele disputou, como ele também parece que representou um upgrade no ataque do Texans, parece que está rodando melhor. Só que ao ser perguntado sobre a possibilidade dele continuar no time, mesmo quando o Stroud venceu o protocolo da concussão e se recuperar, o Davis Mills deixou claro que não existe uma competição de quarterbacks lá, que o CJ Stroud é o titular, e que o seu papel ali no time é só dar o seu melhor enquanto o dono real da posição tá fora. Depois voltou, reassume o CJ Stroud, tá tudo normal. Então, quarterback reserva humildão, é TD ou fumble? É um TDzaço, eu só achei, faltou aquela palavrinha no final. Cara, eu tenho o melhor trabalho da NFL. Eu sou um quarterback reserva. Esse é o melhor emprego de toda a NFL, gente. Por quê? Você só vai entrar se o time estiver precisando muito de você. Por quê? O quarterback titular vai estar fora, ou por contusão, ou por alguma situação. Você não tem responsabilidade de ganhar. O time é montado para o outro cara rodar.
E se você ganhar, você ganha moral. Essa moral que o Mills tá agora é a melhor coisa que tem na NFL, gente. É a moral que ele não tinha quando era titular, inclusive. Exato, quando você joga você na fogueira e o time é seu, você que comanda, aí, meu irmão, vem tiro de tudo quanto é lado. Agora não, você tá na melhor posição que tem. Então, ter desastres, David Mills, é isso aí. O melhor emprego da NFL é ser quarterback reserva. Eu vou dar TD também porque eu gosto de quarterback humilde, eu acho que valoriza, né, porque a gente tem aí, deixa pros receivers, né, deixa pro A.J. Brown, deixa pros marca-parço aí ser polêmico. Ainda tem o Shador Sanders ainda pra comparar na mesma rodada, né, gente? Exatamente, deixa o Shadow Sanders lá, e eu achei TD também, acho que com certeza, e essas coisas assim, do tipo, eu quero o lugar dele, você fala pra outra pessoa, fala na tua casa pra tua mulher, né, na entrevista da imprensa você passa ali, não, eu quero, né, imagina, tô aqui cumprindo o lugar, e o bom é que ele ainda pega o lugar do quarterback de um time que provavelmente tá desesperado, da torcida desesperada, meu Deus, a gente perdeu o quarterback, daí qualquer coisa que ele fizer, ele tá bom, ele não tomar uma interceptação, ele já é o melhor quarterback que a torcida tava esperando, então é TD com certeza pra ele. TD. Falta isso aí, né? Falta alguém com um pouco de bom senso, de senso crítico. E, assim, não. Ou o Comídia treina em dia, né? É o Comídia treina em dia, né, Tito? Mas é um cara que já levou as porradas dele na carreira também. Então eu acho que ele já entende melhor, enxerga melhor a sua capacidade e essa questão da montanha-russa, né? Quando você tá ganhando, é todo mundo querendo você titular, todo mundo te joga lá em cima. Perde 2 seguidas pra você ver. Você é um lixo, você não vale nada, tem que ser demitido. Então, o Davis Mills, nesse tempo de carreira, já aprendeu os altos e baixos, ele tá só curtindo a vibe. Ter desastre pro quarterback humildão, Davis Mills. Galera, uma das semanas mais divertidas da NFL, para quem é fã de NFL, tá chegando. Semana de ação de graças. Temos que ser agradecidos por ter essa semana aí de rodada espalhada, vários jogos, não tem time de bye. Então, nossas apostas vêm aí no nosso glorioso Palpite Cetra. O Sincerão lembrou muito bem aqui que o Brock Osweiler ganhou jogos enquanto o Peyton Manning estava machucado. Campanha de Super Bowl, pô. E foi justamente esses jogos que ele venceu lá em Denver que fizeram ele ter uma carreira 3 ou 4 anos maior do que deveria. Que depois ele foi trocado a peso de ouro pro Texans, se arrependeu, trocou ele pro Browns, ele ficou assombrando aí algumas torcidas por alguns anos depois desses jogos que ele substituiu o Peyton lá no Denver. Isso mesmo, muito bem lembrado. Nosso Sincerão. Valeu, Sincerão. Um abraço para você. Bom, então vamos aí. Rodada de ação de graças daquele jeito, começando na quinta-feira. Deixa eu só confirmar o horário aqui, porque eu acho que a IA me derrubou. Primeiro jogo, quinta-feiras, 15 horas, 3 horas da tarde. Rodadinha de ação de graças tradicional, como sempre tem Detroit Lions. Dessa vez contra Green Bay Packers. Começando a rodada 13 da NFL. Quem leva? Eu vou de Packers pelo momentum. Acho que veio de um jogo mais tranquilo, o Lions deu uma abalada ali contra o Giants, acho que o Packers vem mais confiante para esse jogo. A gente tá ousado. Eu vou de Lions, que eu acho que é um time melhor. Eu vou de Packers, porque é minha torcida. Porque você quer ficar vivo. Exatamente. 18h30, o jogaço, aço do dia. Kansas City Chiefs vai até a terra de Jerry Jones enfrentar o Dallas Cowboys. Olha, eu vou de cinturinha aí. Eu tô contigo, Gê. Vamos de cinturinha pra eliminar o Chiefs do playoff. Eu vou ter que ir com o Dallas, né? Não tem esse chegar de uma vitória contra o Eagles, você cair pro Chiefs na situação que tá, aí... Assim, eu já não tô esperando muita coisa pra essa temporada mais. A gente tá pensando aí 2026, 2027. Mas ganhar de uns Chiefs ali na ação de graças vai ter um gostinho diferente. Eu acho que o Cowboys não vai dar o mesmo mole que o Colts deu. O Colts teve esse jogo na mão, teve capacidade de girar a faca e não girou. E eu acho que o Cowboys, mesmo com a defesa mais questionável, mas o ataque tá rendendo, acho que o Pickens vai fazer miséria nessa secundária do Chiefs e da Dallas Cowboys. Eu acho que o deck tá com um pouquinho mais de autonomia nos últimos jogos aí. Acho que estão soltando um pouquinho mais na mão dele, ele tá se soltandinho. O NFL, etc., dalizado, hein, meu querido? Chupa Magal. Se contasse há um ano atrás que eu estaria apostando em Cowboys contra Chiefs também, eu não me reconheceria, tá? Mas é situação... NFL é momento. Tô de Cowboys aí nessa temporada. Pra terminar,
a rodada tripla da Ação de Graças, 10h20 da noite, o prime time é Bengals e Ravens em Ravens. Ravens. Não, sem fazer média. Não, Ravens, eu acho que o Bengals, ele tá... Cara, o Flaco deu uma titubeada ali e o Ravens agora vem empolgado, né? Tá ali brigando mais seriamente ali pela divisão, eu acho que vai dar Ravens, sim. Ó, eu vou... Aqui, ó, tem um tal de Luiz Vitorino que chegou no chat, ele tá falando cinturinha MVP, mas enfim. Eu vou de Bengals por causa da família, tem que apoiar o filhão, mas tem a volta, né, da dupla de Ja'Marr Chase com o Joe Burrow. Acho que ele vai voltar com a pica pro Shell. Ó, desculpa. Joe Burrow, fora do time desde semana 6, 7, sei lá. Voltando no prime time na casa do Ravens, contra a defesa do Ravens que melhorou muito, se acertou. Aí não tem jeito. Vai ser igual o Brock Purdy enferrujado, aquele primeiro joguinho. E outra, para que você vai gastar a saúde do Burrow numa temporada que você praticamente não tem mais chance? Ele treinou full já semana passada, tinha expectativa dele já entrar contra o Patriots, decidiram preservar, voltaram com o Joe Flacco. O Joe Flacco tá com o ombro meio baleado também. Aí você vai para Baltimore, pegar o Ravens no prime time de Ação de Graças, você vai jogar o Joe Burrow nessa fogueira, e eu acho que qualquer um dos Joes, pode escolher, tá? Com Flacco ou Burrow, da Ravens, sem clubismo. Eu sou imparcial. Eu tinha até esquecido desse detalhe que o Joe Burrow volta, mas também tem que ver como que tá o pé do princeso, né? Porque se tiver com o pezinho ruim, pode ser que ele não entregue tanto também. É porque não tem garantia se ele volta. Mesmo se ele for ativado pro roster, pode ser que eles mantenham o Flacco justamente para voltar no momento, de repente, mais suave. Esse mas aí o vai ser Chase complicado. volta. Ja'Marr Chase volta. O Chase volta porque cuspiu é um jogo só de suspensão. Sexta-feira tem jogo, gente. Jogo da Black Friday, olha que beleza. E não é um jogo ruim não, tá? O Eagles enfrenta o Bears a partir das 5 horas da tarde, 17 horas, horário de Brasília, na sexta. E aí? Não, vai dar Eagles. Infelizmente, vai pagar o preço, né? O Bears vai pagar o preço do Eagles ter tomado a virada do Cowboy. Eu ia agora ser clubista, mas acho que nesse não dá mesmo. Como disse o Ticas, eu vou com a cabeça, não vou no coração. Esse aí acho que dá Eagles, infelizmente. Pois é. Ao contrário dos outros dois aqui, Jay, eu gosto de acertar palpite. E aí não tem como apostar no Bears contra o Eagles. O Black Friday Game vai dar Eagles e um pouquinho de paz aí nas tretas A.J. Brown, Jalen Hurts. Será? Não, né? Mesmo se vencer, o A.J. Brown vai pra paz dele. Mas vai dar Eagles. Chegou no domingo, 3 horas da tarde, abrindo a rodada, Dolphins e Saints. Então, o melhor jeito de voltar do bye é ter bye de novo, né? Então é Dolphins. Sei lá, acho que vai dar a zebra. Eu acho que Dolphins porque o Saints realmente, no último jogo deles acho que foi contra o Falcons, né, deu dor física, eu preferia estar assistindo um college. O último jogador que eu conhecia no ataque do Saints foi embora, que é o Rashid Shaheed, foi embora para Seattle. Tô de Dolphins também, sem muito mistério. Colts e Texans, duelo da AFC Sul, também às 3 horas. O Texans acho que tem uma das melhores defesas aí da liga, né, mas acho que vai dar Colts. Vai dar jogo, mas vai dar Colts, vai recuperar. Shane Steichen percebeu a lenha que ele estava promovendo e vai mandar a bola no Jonathan Taylor. Isso aí. Não vai ter o Will Anderson nem Daniel Hunter para segurar. Eu acho que dá Colts. Neste mesmo horário, alerta de pelada, Jets e Falcons. Opa, empate. Eu não sei o resultado, mas vai ser um jogo ruim. Eu vou de Falcons porque o Jets está se esforçando bastante para perder e acho que eles vão conseguir mais uma vez. Falcons 10-7. Ainda às 3 horas, Browns e 49ers. Esse aí pegou, hein? O Browns com o Shador? Shador titular, muito e provavelmente. E 49ers, né? Com meio Purdy, né? É esse Purdy aí que a gente tá vendo. Então vai dar 49ers. Né? Difícil, mas vai. Eu vou no 49ers pra ver se dá o contrário. Assim, não sei realmente. Tem ali, que nem eu falei, o último jogo ali, o Purdy com as questõezinhas dele ali, jogando meio questionado, mas acho que ainda dá 49ers. A não ser que o Shador resolva fazer um jogo decente contra um time um pouquinho melhor, né? 49ers, né? Banhozinho de humildade no Shador, sem muita surpresa também. O Luiz Vitorino aqui, seja muito bem-vindo, viu, meu caro? Falou que esse Jets e Falcons perde o torcedor, a alegria. Não importa quem ganha, perde o torcedor. Tudo bem, um desprazer. Vitorino. Ótimos comentários, ótimos argumentos. Já pensou em fazer podcast? Um abraço pra você. Ainda às 15 horas, Panthers e Rams. Nossa senhora, um amasso do Rams pra cima dos Panthers sem muito devagar aqui.
Aí, ó, jogo de 70 pontos do Matt Stafford pra poder cravar o MVP já com 5 rodadas de antecedência. 15 interceptações do Bryce Young. Rams também, né? Não dá pra apostar no Panthers, não. Outro duelo divisional da FC Sul, dessa vez Titans e Jaguars. Ó, o Lourão tá muito sortudo, cara. Impressionante. Assim, vem de um jogo que ele não jogou nada e ganhou, agora pega o Titans que não é desafio. Então vai dar Jaguars. Eu acho que eu tava na dúvida, mas quando você falou que ele tem que estar com sorte, realmente, ele vai jogar como nada e vai ganhar como tá ganhando sem fazer nada mesmo. Pois é, mais um tempinho de Trevor Lawrence assombrando Jacksonville, esse da Jaguars. Ainda às 15 horas, fechando a primeira janela, Buccaneers e Cardinals. Bucks, sem muita explicação, mas é um time melhor do que o cara. Eu acho que mesmo com as... Não sei se o Mayfield volta já, mas acho que não tem muito o que fazer, não. É Bucks mesmo. Eu acho que até com o Bridgewater, se precisar com uma semana de treino aí com os titulares, dá Bucks. Segunda janela, 18h05, Seahawks e Vikings. Eu acho que o Senda vai ensinar o J.J. McCarthy aí a fazer alguma coisa, né? Vai mostrar pra ele como que se faz. Vai dar Seahawks. E a defesa do Seahawks é boa. O J.J. McCarthy corre risco de não jogar e ter a concussão no vestiário. Vai sair com jarda negativa. Gente, é o Sunday Revenge Game, né? Mais um. Ele foi trocado, ele foi dispensado para um quarterback com um dos piores índices de aproveitamento da história da liga, dos quarterbacks titulares. Se for contar de primeiro round, então, meu amigo, é até sacanagem. E o Sunday vai ter a oportunidade de matar as saudades dos ex-colegas de time e ainda cravar o punhal no coração do Kevin O'Connell e de todo o front office do Vikings. Não tem como. Seahawks com tranquilidade. A gente falou neles mais cedo no roletão, os contenders que decepcionaram, e eles já se enfrentam este domingo. Jogão, hein? Bills e Steelers, quem leva? Eu vou falar Bills aqui. Só porque sim. Só porque a G me detesta. Óbvio vai dar Steelers com o Mason Rudolph bigodão. O Bills não perde esse jogo para os Steelers, não. Muito improvável, porque se perder, é crise de fato. Vai ficar longe do Patriots na divisão. Vai dar problema. Eu acho que o Bills leva e ajuda o Ravens a segurar a liderança da FC Norte. Tô de Bills. Mesmo horário, 18h25, Chargers e Raiders. Eu vou de Chargers porque não dá pra ir no Raiders. Não tem muita explicação, não. Então, eu também não queria ir no Chargers, não, porque eu acho que é uma das grandes decepções do ano, mas contra o Raiders não tem jeito. É Chargers. É Chargers, né? Sem Chip Kelly, com Chip Kelly, é Chargers. Sunday Night Football, Commanders e Broncos. Broncos. Embora esteja lá em Commanders, mas vai dar Broncos. Broncos sem muita dificuldade. Broncos por 3 posses. E o Monday Night Football com a presença in loco do nosso Ticketmaster, Fernando Pedrotti. E dessa vez acompanhado com o Telzito sob a asa, direto do Gillette Stadium, Patriots e Giants. Não me dói falar isso, mas vai dar Patriots até por conta das presenças ilustres. Com o Jameis Winston Experience completa também, que eu quero que eles sejam se divertindo lá. Passa um apertinho, mas vão se divertir. Ó, se eu quisesse de novo do Giants. Eles vão falar assim, ó, se a gente quisesse ganhar, a gente ganharia. Mas como a gente não quer, então vai dar Patriots. Não tem como, né? Eu vou até torcer pro Giants, mas vai dar Patriots pra alegria do nosso Pedrotti lá em loco, nosso Telzito também acompanhando presencialmente. Deve estar uma friaca daquelas. Então se protejam, se agasalhem e curtam, aproveitem a vitória do Patriots de vocês contra o Giants do nosso Magal. Que eu não sei se tem um Luiz Vitorino aqui apostando as coisas, mas não deve ser o mesmo. Um abraço pro Pedrotti, pro Telzito, para todo mundo que passou aqui, deixou o seu salve, o seu alô, o seu like. A gente agradece demais. O Shark Nu, nosso Carlos César, chegou aqui atrasado, mas sempre vem mandar o seu abraço, o seu salve, mais uma vez marcando a presença. Vocês nos ajudam demais a vencer os algoritmos das redes sociais aí, que não é fácil, viu? Um abraço para todo mundo, um bom ação de graça e o seu recado final, Gei. Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho lá na diretoria. Tamo lá, qualquer coisa só trocando ideia lá, semana inteira, dia de jogo. E semana que vem, mais um podcast e tamo junto. É só alegria agora. E vai Cowboys. Abraço pra todo mundo aí. Vão devagar nas comemorações, porque a semana, ela já começou semana passada pra celebrar. Mas segura, meu querido, que o fim de ano é pesado. Um engove antes, um engove depois e é nóis. Devagar e sempre e é nóis. Não deixe de conferir toda terça-feira a partir das 19 no YouTube
a nossa live de gravação do episódio do NFL Etc. Logo depois, editado no seu agregador de podcast favorito. O trio que vai estar presente é sempre uma surpresa. Você confere logando, seguindo, se inscrevendo no nosso canal. Faça parte você também. Um abraço e valeu! Beijo!